Bem-vindos a mais um episódio do Bebendo da Fonte, o podcast da Icons for You, onde ideias transformam em impacto. Eu sou Vinícius Nicolau e no episódio de hoje vou mergulhar no universo das vendas B2B, da liderança de alta performance e da inteligência comercial com um convidado que é pura experiência, prática e sabedoria aplicada. Nosso convidado começou sua trajetória em vendas B2B na Xerox do Brasil, mas fez carreira no mundo da educação, com passagens pelo IBMEC, HSM, Udux e Grupo Primum, entre outros, sempre liderando times, estruturando áreas comerciais e ajudando empresas a transformarem a forma como vendem. É cofundador da Turnaround Solutions, consultoria especializada em proteger e alavancar o fluxo de caixa de instituições de ensino superior, através da redução dos índices de turnover e absenteísmo. Nosso convidado também atua como conselheiro de empresas, mentor de executivos e advisor de times comerciais em diferentes estágios de maturidade. Autor dos livros Venda B2B de Alta Performance, Shift, Estratégias de Vendas para um Mundo Complexo, Framework de Vendas B2B e Antifragilidade em Vendas. Eu tenho a honra de apresentar Alexandre Chiacchio. Então, caramba, eu já fiz isso tudo? Por favor, assim, até preciso respirar aqui depois de tantas credenciais, né? Mas então, aproveita esse momento, dá suas primeiras palavras aí para nossa audiência e vamos começar o nosso papo. Não, bacana, super obrigado. Primeiro é um prazer enorme estar aqui com você. A gente já vem falando sobre fazer esse podcast tem tempo já, né? Sim. Então, mas saiu. Sua agenda é muito difícil, pô. A sua também. Ambas, né? Ambas. Então, são dois empresários, né? E aí a gente sabe como é que é a vida do empresário, né? Então, já começando a falar um pouquinho, a gente acaba atuando 24 horas por dia no negócio, porque você não para de pensar no negócio, né? Então, você pensa em estratégia, você pensa em novos produtos, pensa em novos mercados, naquele cliente que você precisa conversar e não conversou, que precisa fazer o FUP daquela proposta que você apresentou, do vendedor que você precisa contratar, do vendedor que você precisa dar feedback, das finanças da organização, ou seja, empresário você olha tudo. Então a gente acaba não tendo tanto tempo. E aí quando você faz a maluquice ainda como eu, de querer escrever ainda um livro nesse meio do caminho, fica mais complexo ainda. Esse dia de 32 horas ali não tá fechando essa conta, né? Mas a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e a gente falou um pouquinho aqui na questão de foco, né? E aí vai muito do que você quer para a sua vida. Então, eu decidi escrever esse livro. E esse livro, a ideia nasceu, na realidade, da própria Turnaround, né? Porque a gente tinha que ter uma metodologia própria nossa. Então, eu fui resgatar tudo aquilo que eu construí em outras instituições que eu passei e acabou surgindo. Falei, nossa, eu aplicava isso, aplicava aquilo, depois aqui, tudo separado. E eu consegui juntar essas coisas, né? Que é o Spin Selling, Harvard Negotiation e teoria Nudge, que na realidade é neurociência, né? Então, eu consegui unir isso tudo numa metodologia que eu dei o nome de Shift, mudança. Então, ficou muito bacana. E aí, a partir dessa metodologia, que ela é aplicada hoje na Turnaround Solutions, surgiu a ideia do livro. Eu acordo muito cedo, a gente estava conversando aqui agora, né? Então, eu acordo 5 horas da manhã. Então, assim, e independe, às vezes, da hora que eu vou dormir. E aí pegou essa disciplina de acordar cedinho para escrever. Pego o meu cafezinho e onde é que eu escrevi o livro? No celular. Porque você vai escrevendo pouco a pouco e depois joga para o Word, vai lá e vai fazendo a coisa acontecer. Então, pego o meu café, sento ali na minha poltrona e vai lá e pesquisa muito. Olha, como é que é isso aqui, como é que é aquilo. E aí você vai escrevendo, vai desenvolvendo. Demorei mais ou menos 6 meses, de 6 às 8 da manhã, para dizer que eu não escrevi 100% do livro nesse período, mas escrevi assim 75% do livro. E aí depois foi focado. Né? Pelo menos em metodologia eu tô parecido contigo, né? Porque eu fico também no celular, meu notas aqui, fica um monte de coisinha, eu vou escrevendo sempre ali, botando bloquinhos para depois arrumar e fazer. Então em metodologia eu já tô parecido. Eu acho que eu devo ter uns 4.000 blocos de notas já. Eu acho que eu tô nesse esquema também. Mas que assim, já que a gente falou de metodologia e tal, vou engatar aqui minha primeira pergunta para você, né? Porque assim, você começou sua trajetória de vendas B2B lá na Xerox, né? Sim. E pelo que eu soube ali, foi lá que você aprendeu desde cedo, né? Mas aprendeu que vendas não é só talento, né? Não. Assim, tem muito além disso, tem método e processo, né? Então, fala um pouquinho pra gente aí de que
método e processo, né? Ou a gente vai ter que esperar o livro sair para a gente descobrir isso? Vamos falar sobre isso. A questão é que a gente fala assim, o talento. Eu acho que a gente pode conectar primeiro o talento àquela coisa de você gostar do que você faz. Acho que essa é a primeira coisa. Aqui no Brasil, acho que vendas têm um estigma, né? Então as pessoas falam assim, o cara vai ser vendedor porque ele não serviu para... A gente não encara isso. Marginaliza, né? Marginaliza. A gente não encara a profissão de vendas como sendo algo que possa levar as organizações a outro patamar de resultado. Sim. Então, quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, a formação de um vendedor é essencial. Então, ele vai fazer um MBA em negócios, em estratégia, em marketing. Ele passa a ter uma formação que olha no entorno disso também. Aprende as técnicas de venda, as metodologias, aprende a olhar o mercado. Então, tem esse investimento muito forte. Aqui a gente tem um outro estigma ainda que o vendedor não estuda. Então, assim, em alguns casos isso é até verdade, mas a gente tem que mudar isso, porque se o vendedor não estudar, ele jamais vai conseguir avançar na profissão dele. Então, isso é fato. O bom de lábia tem um platô ali que ele chega... Tem um platô. Tem um platô. E eu tenho até um exemplo sobre isso. Eu estava contratando em uma dessas empresas, não vou dizer qual, uma vaga de executivo de conta para B2B. E era para educação. E eu descrevi a vaga toda e dizia o que ele tinha que saber nessa vaga. Pô, o cara me mandou, um excelente vendedor, assim, me mandou um vídeo no LinkedIn, dizendo, pegou cada itemzinho lá que eu tinha colocado na descrição lá do cargo e foi fazendo isso aqui, eu faço, não sei o que, parará, faz. Poxa, eu vou conversar com esse cara. Chamei o cara para conversar. Foi lá para a entrevista. E aí lá na hora da entrevista, eu falei, cara, que bacana, coisa e tal, não sei, pô, fantástico, não sei o quê. Você sabe que é para trabalhar com vendas na área de educação corporativa, né? E uma das coisas que a gente vende, por exemplo, é o programa de liderança. Né? Você sabe, não sei disso. Deixa eu te fazer só uma pergunta para saber como é que você enxerga esse negócio. Você imagina que você vai lá conversar lá com uma diretora de RH ou um diretor de RH e ele fala assim, eu tô com um problema no meu pipeline de liderança. E eu queria utilizar muito, como eu já disse, né, o próprio pipeline do Rancharan. Como é que você me recomenda? Até porque eu estou olhando mais hoje para líder de líderes, que é onde eu estou com o meu maior gargalo. Ferrou. Ficou assim, né? Mudo. O cara... Aí eu falei assim, mas imagina só, uma das principais demandas de educação corporativa é desenvolvimento de liderança. Se você não tem o conteúdo, como é que você vai discutir? Você está ali na posição de especialista para encaminhar essa pessoa na venda e você não tem essa expertise, né? E aí a gente começa a entender o que pode acontecer com o futuro em função da IA, principalmente em função da IA generativa. Se o vendedor ele não tem uma profundidade de conhecimento do mercado, do produto dele, ele não entende como é que é a dinâmica das organizações e as interdependências das áreas. Ele não entende o jogo político da organização, ele não entende os comitês de decisão, ele não conhece os processos de compra, ele não faz ideia de como isso aconteça, como é que ele vai gerar negócios relevantes. Aí, esse vendedor vai para onde? Ele vai para a venda, como a gente estava falando antes, lá como o SDR, né? A venda por telefone, por WhatsApp, que ele vende um produto ou um serviço que já está pré-definido, com um preço pré-definido, não é isso? Ele vai fazer ali o B2C, ou vai vender vagas, ou vai vender alguma coisa pré-definida para as pessoas das organizações ou pessoas físicas que têm interesse em comprar aquilo. Um pouquinho além do tirador de pedido. Um pouquinho além. Essa pessoa, ela tem pouco tempo de vida no futuro. Eu tenho essa triste notícia. Então, assim, por quê? Falta conteúdo. E uma IA faz isso 24 horas por dia, aprende o tempo inteiro com cada vez que ela faz, e ela vai fazer cada vez melhor, em volume maior e ininterruptamente, a um custo fixo. Então, esse perfil está fadado a acabar, vai ser extinto. Aí a gente tem o talento, que é a questão de gostar do que faz. Tem a profundidade. Quem não se interessa, quem não busca conhecimento, vai ficar fora. Não tem jeito. E aí, dentro disso ainda, você tem o aprendizado das metodologias.
das técnicas, dos métodos de venda, de negociação, de como é que você trabalha com isso. Eu vejo algumas organizações por aí ensinando a fazer persuasões que não são tão éticas com as pessoas. Eu não sei se eu tive a sorte ou o azar de ser convidado para um evento e aí me chamaram para um pré-evento online. E eu escutei da boca do palestrante o seguinte: você pode dizer para o cliente que você tem ou que você não tem, porque depois você se vira. E se você não tiver, depois você explica para ele. Fazer a venda pela venda. Fazer a venda pela venda. E aí ele está falando isso para micro e pequeno empresário. Ou seja, ele está fazendo com que esse micro e pequeno empresário faça voo de galinha, né? Porque ele vai matar a reputação dele na largada. Porque se você não consegue entregar aquilo que você diz que vende, que esse é um dos maiores problemas que tem na venda, né? A pessoa vai lá e fala, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu entrego desse jeito. Aí você vai lá no vamos ver. Nada daquilo que você conversou, você faz. Sim. PPT aceita tudo, né? Então... Tudo. Assim como da boca sai qualquer coisa. Então, primeiro ele tem que ter o conhecimento e ele tem que aprender as metodologias. E aí quando eu falo sobre isso é porque eu queria me referir aos modelos de negociação. Eu sou fã do William Ury, que é a Harvard Negotiation. Por quê? É negociação baseada em princípios. Então, na realidade, você não vai ter uma persuasão. Você vai estar discutindo criativamente, não é isso? Você vai estar propondo, você vai estar construindo em conjunto, você vai estar gerando valor para aquela negociação que você está fazendo. É algo radicalmente diferente. Dá o caminho para a pessoa se entender naquele momento, né? Exato. E você, dessa questão, você começa a sair, porque todo mundo só discute uma coisa, que é o que a gente estava falando um pouco antes também, do que o que acontece hoje no mercado. Está todo mundo querendo ir para o digital. No digital, a disputa hoje é por atenção. A gente estava falando isso. Está todo mundo querendo a sua atenção, a minha atenção. E você imagina os grandes compradores, né, das grandes empresas. Caminhões de dinheiro no tráfego, processos cada vez mais complexos. E você tem e mais 500 querendo vender aquela mesma coisa para aquela mesma pessoa todos os dias. Não vai funcionar. Assim, é líquido e certo. E é por isso que eu vou resgatar também o dado da pesquisa da RD Stage, que diz que 73% das empresas B2B não chegaram nas suas metas de vendas. Assim como 77% de B2C também não chegaram. E aí, qual a explicação para isso? Todo mundo faz tudo igual. Então, o que você faz? Define lá um público-alvo lá no Google, palavra-chave, vai lá no Meta, define lá as palavras-chave também, todo mundo define as mesmas coisas, bota lá um orçamento, faz um criativo e um copy, vai mudando aquilo, impulsiona. Se você olhar o teu feed no Instagram, não sei, quem usa Facebook ainda, que eu tenho visto muita gente usar o Facebook ainda, no LinkedIn, a quantidade de repetição de coisas que aparece para você o tempo inteiro de link patrocinado, ali de propaganda, é absurda. Então é todo mundo fazendo isso o tempo inteiro. E ainda tem as mensagens, né, que vêm lá também, lá no LinkedIn, e vem no e-mail, a mesma coisa. É uma profusão de coisas. Sim. E aí ainda vejo gente, você sabe o que é a ABM, né? Sim. Account Based Marketing. Ainda vejo gente que diz que faz ABM e me manda algumas mensagens no LinkedIn que eu fico olhando assim, cara, assim... É para mim mesmo? Fez o ABM? Não é possível, porque fica pegando ganchos ali que não tem nada a ver com nada. Entendeu? Olha só, vi uma postagem sua, você falando sobre a COP30. Pô, o que você acha de fazer um curso de liderança com a gente? Assim, o que tem a relação de uma coisa com outra? Né? Mas aí, isso fica por quê? Quando você diz para o vendedor assim, olha, para você fazer o ABM, você tem que entrar nas redes sociais, aí você entra na empresa, aí você entra lá nessa pessoa que você quer falar, você vê o que ele curtiu, você vê o que ele postou, vê o que ele fez de comentário, vê o que interessa a ele. Vai lá no Instagram, vê o que ele curte lá também. Bacana. Para que você faz isso? De você entender essa pessoa, buscar entender essa pessoa. Para que você encontre algum caminho que faça fit com o interesse dele. Sim. Mas também tem que fazer fit com o seu negócio. Só que você tem aquela coisa assim, ó,
você vai vou falar coisa de velho aqui, tá? Você vai numa boate, vai numa balada, e aí você vai lá, você vai e começa a azarar alguém, coisa e tal. Você não chega na pessoa e já vai beijando e abraçando. Você chega primeiro e conversa, né? Troca uma... Não sei, já tem tanto tempo que eu não vou que pode ter mudado. Não vou botar a mão no fogo, mas... Mas teoricamente seria assim, você tem ali uma etapa. É a mesma coisa para o ABM. Pode ser que você não entre direto no assunto que você quer. Então, primeiro... Ganha a confiança da pessoa. Conversa com ele sobre as coisas dos interesses, comenta, faça alguma coisa relevante sobre aquele tema. Se te interessar também, né? Pode ter vários temas que as pessoas se interessam. Começa a trocar, começa a construir um conteúdo sobre aquilo. Você começar a interagir, pô, que bom que a gente está conversando, eu queria aproveitar que já que a gente está conversando, eu trabalho numa organização, eu tenho uma organização assim assado, que tem uma solução XPTO, gostaria muito de te apresentar. Você já tá em contato com a pessoa. Já é diferente. Já criou um laço ali que ela vai ter até menos objeção para te dizer um não, né? Então já... Mas não vê aquilo, pô, eu vi que você gosta de surfar, eu também, pô, vamos conversar sobre um produto que eu tenho para te vender? Assim. Perde o sentido. Então, as pessoas também, você tem uma profusão de pessoas ensinando técnicas sem saber utilizar a técnica. Sim. A mesma coisa o spin. Já viu aplicando o spin? Parece robotizado, infantilizado. Entendeu? O cara segue um script ali que você escuta aquilo. Se você sai daquilo, o cara perde o rumo. Uma outra coisa. Negociação e vendas, você tem que pensar no seguinte. O outro lado não vai seguir a tua linha de raciocínio como se fosse um trem no trilho. Isso não vai acontecer. Não é dele, né? Isso não vai acontecer. Então, por isso que se você tem repertório, se você tem conteúdo, você caminha nessa discussão praticando o spin, que é o diagnóstico, utilizando os elementos que o próprio cliente dá. Você não precisa seguir roteiro. Tem que trazer ele para a tua estrada, não... E às vezes você tem que entrar na estrada dele. Entendeu? Porque você tem que, na realidade, mergulhar na realidade dele para entender quais são as implicações que ele terá se ele não resolver aquele problema que você está descobrindo agora, que talvez ele nem soubesse que tinha. Então, assim, isso só vai acontecer com uma boa técnica de investigação, de diagnóstico, que a técnica do spin, do lado do Neil Hacker, é maravilhosa, só que é mal aplicada. Sim. Cada um vai... É a técnica do telefone sem fio ali, né? Cada um vai repassando o que fez sentido para você, transformando o negócio em cada vez mais comercial. Exatamente. Então, já falamos aqui das metodologias. Você falamos de spin, falamos de Harvard Negotiation, né? Negociação por princípios, que tem que conhecer. Falamos da necessidade de talento, falamos da necessidade de conteúdo, de estudar. Vendedor que não estuda não tem futuro, então tem que estudar. Ah, não tem graduação, vai fazer uma graduação. Não tem pós, vai fazer uma pós. Vai fazer um curso, vai fazer uma mentoria. Entendeu? Procura as pessoas experientes que podem ter uma troca contigo. Eu tenho mentor. Entendeu? Desde cedo. Sim. Tive grandes mentores. Graças a Deus eu tive mentores que eu não pagava, porque eu não tinha essa coisa muito de pagar. Então você tinha mentores que eram... Quando eu estava na Xerox... Amigos que aconselhavam. Quando eu estava na Xerox, eu tinha lá, tinha um gerente, tinha um presidente. Pô, eu fui Blue Book, que é um dos mais jovens da América Latina, que são os High Potential da Xerox Brasil. Eu tinha 23 anos de idade. Entendeu? Então eu tinha conversa com os diretores mensalmente e queriam saber assim, o que você pensa da organização e do teu trabalho hoje. Assim, tipo, essa conversa com 23 anos, eu me tremia todo. Mas, mas foi o que te ajudou a chegar até aqui. É o fato que empurra. Então, a gente falou disso tudo e falou dessas metodologias. E, por último, outra última metodologia, que eu acho que todo mundo devia estudar isso, é neurociência. Cara, nudge é uma das coisas mais incríveis que tem. O nudge na tradução é empurrão, né? Um empurrão suave, alguma coisa assim, que é do Thaler. Então ele diz assim, ele tem uma fala que é muito interessante, ele diz o seguinte, que a forma como você diz alguma coisa pode ser muito mais importante e relevante do que o que você está dizendo. Porque é como você diz assim, olha, ele dá até alguns exemplos assim, que são só de brincadeira, né? Se você vai fazer uma cirurgia, o médico fala para você tem 10% de chance de morrer. Ou você tem 90% de chance de ficar bem.
que impacta, né? Entendeu? Assim, esse tipo de coisa, tá? A forma como você diz causa os impactos. Só um exemplo simples, né? Sim. Então, aí você tem coisas que você utiliza, por exemplo, da neurociência, como o priming. O priming é quando, antes de você fazer qualquer coisa com o cliente, você já está colocando conteúdos para ele, para que ele possa pensar a respeito daquilo antes de você ter a interação com ele. Então você já vai moldando um pouquinho a mente, você manda um caso da sua empresa, você manda um caso de sucesso ou um assunto que seja relevante para aquilo, que faça conexão com o seu negócio. Então você já vai moldando um pouco a mente daquela pessoa sobre aquilo que ela vai poder encontrar contigo. E ela nem percebe isso. Então, porque é legal, porque isso faz parte do negócio. Quando você fala do framing, na realidade você está moldando aquilo que ele está olhando. Quando você vai fazer uma proposta, se você não pensa em framing, você está cometendo um erro. Tudo que a gente faz tem que ser agora, intencional, né? Você já falou tantas metodologias, tantas, né? Ainda bem que fica gravado aqui, eu posso depois anotar tudo, ou preciso gravar só shift? Não, vamos gravar tudo. Vamos lá, para as pessoas fazerem o shift. Então tá bom. Então, isso, mas pode continuar aí que eu te cortei, né? Não, mas é isso. Então, assim, o framing, ele é isso, é quando você coloca, por exemplo, determinados elementos na sua proposta, né? Quando você coloca que você tem 3 opções, por exemplo, quando você coloca uma prova social, quando você coloca a forma como você está descrevendo, inclusive, olha, em vez de você colocar que a empresa dele vai economizar, por exemplo, 200 mil, olha só, isso aqui vai evitar uma perda de 200 mil. Sim. É a mesma coisa. Então, só que tudo é a forma como você está ali. Então, tudo que você faz no mundo dos negócios, nós como empresários, os vendedores, tem que ser intencional. E quando eu digo intencional, é porque tem que ser pensado antes. Sim. Você não pode... Você já foi para uma reunião sem se preparar? A maioria vai. Sim. Eu até posso pegar um gancho aqui. Pega, que eu não estou deixando você falar. Não, mas aqui é para te ouvir mesmo, é bebendo da fonte. Né? Então eu tenho que beber de você. Aqui eu sou coadjuvante, você é que está aqui para coordenar. Mas eu fiquei com uma fala sua na cabeça, né? Assim, eu já ouvi você falando algumas vezes ali, né? Que todo empreendimento nasce com a necessidade essencial vender. Né? E aí, seja um produto, um serviço, uma ideia, até uma visão de futuro, né? Tudo você tem que estar ali para começar uma empresa, você tem que vender essa ideia para alguém, para o investidor, não necessariamente produto. E aí, assim, sendo tão importante essa questão da venda, né? Por que mesmo assim ainda tem empresas que negligenciam a área comercial e que não tratam ali a área de vendas como um motor estratégico para o negócio? Então, essa é uma pergunta que ecoa há anos e anos e anos na minha cabeça. E eu tô me colocando, eu já te falei isso antes, eu tô me colocando nessa posição, então tô aqui para fazer a minha virada, o meu turnaround aí. Ó. E aí, olha só, você vê, todo empresário quando começou, ele teve que vender. Estava ele sozinho, o seu caso é um. Meu caso, eu vendo até hoje, eu vendo sempre. Até a gente estava conversando um pouco aqui, ó. Acho que a gente não pode deixar de vender nunca, independente da posição que a gente está. Porque aquela organização ali é a sua imagem. Aquela organização ali é o seu reflexo. Você construiu ela. Você que idealizou ela. Então, essa venda deve continuar acontecendo. Não que você tenha que atuar em todas elas, mas estrategicamente, em determinadas contas que são importantes para a organização, a sua presença é fundamental. Alguns empresários acabam negligenciando isso por aquele fato que a gente estava falando de manhã. O vendedor, ele é estigmatizado. Então, assim, ele, na realidade, é um cara que não serviu para ser uma outra coisa, foi ser vendedor. Bullshit. O cara gosta. Eu gosto de ser vendedor, eu tenho orgulho de ser vendedor. Vendas, para mim, é aquilo exatamente que eu te falei. Então, assim, uma empresa que não vende, sobrevive? Não. Então, assim, às vezes eu fico pensando assim, não dá para entender, sabe? Quando eu olho para a Xerox, porque eu tenho uma admiração grande para a Xerox. Xerox era uma empresa de vendas. Todos só falavam de vendas. Porque a Xerox estava ali para quê? Para vender. A IBM está lá para quê? Para vender. A Icos está aqui para quê? Para vender. Eu conheci um CEO
Eu conheci, mas ele falou umas palavras para mim aí tem pouco tempo, né? Não vou citar aqui a empresa, né? Mas ele falou assim, não, aqui é uma empresa de vendas. A gente tem 2 departamentos, o de vendas e o de suporte a vendas. É isso. Então, a mentalidade de todo mundo aqui, da menina que serve o cafezinho ou coisa, é disso. Ou ela tá na área de vendas ou ela tá na área de suporte a vendas. Então, Mas assim, faz sentido? com certeza. Faz sentido. Isso quer dizer que não precisa de uma área de finanças? Não, tem que ter lá uma área de finanças. Sim. Mas a área de finanças também tem que pra dar suporte a suportar a vendas. venda. Por quê? Volta e meia a gente vai fechar algum contrato que o recebível está um pouco mais para frente em função até do volume do contrato. Então, o CFO tem que garantir a sustentação naquele momento para isso. Então, ele tem que entender que aquilo ali é geração de negócio. O jurídico também. O jurídico, na hora que ele está analisando algum contrato, ele tem que olhar para aquelas cláusulas ali, sabendo o seguinte, tem risco. A empresa Abril está no risco. Sim. Então, a gente precisa olhar também pela parte do jurídico para a saúde do negócio. Então, todas as áreas dentro da organização, de fato, acabam, no final das contas, suportando. Por quê? É onde vai gerar receita, é onde vai garantir o sustento, vai pagar o salário de todo mundo, né? Vai pagar os fornecedores e vai fazer a empresa crescer, vai pagar bônus, etc, etc. Ainda não consigo entender aqueles empresários que pensam o seguinte, eu vou remunerar mal o vendedor. E já começa daí, né? Eu vou pagar mal o vendedor. Você vai pagar mal, vai preparar mal, vai contratar mal justamente a área que leva ou pode levar a sua organização a alcançar patamares que você nunca imaginou. E a primeira é a vitrine, né? Ali, cara da então, empresa. assim, aí você bota ali um vendedor ruim para te representar, então você é ruim, né? Essa é a imagem que você tá passando. Exatamente. Mas aí vem aquele, eu vou falar uma palavra também que é de velho aqui, tacanha. Um pensamento tacanha. Essa aí eu nem conheço, pô. Claro que você conhece. Não vem com essa não, que você pinta o cabelo. Então, olha só. É uma cabecinha tacanha, porque o cara assim, eu vou pagar mal o cara. E aí, ele espera que esse cara entregue aquele volume de venda, trava, ganha negócios incríveis. Aí o cara não traz. Aí ele fala, vendedor é tudo isso mesmo, né? O cara entra aqui, não faz nada, não entrega a venda, eu tenho que ficar trocando o tempo inteiro. Vai fazer isso a vida inteira enquanto não mudar a forma de pensar a tua área de vendas. Sim. Então, assim, eu já tenho muito a refletir aqui de várias pequenas pílulas aí que você soltou, mas é isso, tô nesse caminho, né? E por isso tenho você aqui para me ajudar e te ouvir aí bastante, né? Esse negócio de usar mentores e usar esses artifícios ali, ó, pô, tô tendo uma aula aqui, ó, não tô nem pagando nada para esse momento, então para mim tá excelente. Mas que assim, acho que quando a gente se conheceu, né, assim, acho que um amigo me indicou ali muito porque você tinha ali o framework de vendas B2B, eu estava atrás dessa informação ali, estudando um pouquinho esse processo e tal. Então, queria entender um pouquinho desse seu framework de vendas B2B. Não sei se ele já está sendo descontinuado por conta do shift ou se não, se continua a mesma metodologia. Então, queria entender um pouquinho de o que está mudando nesse cenário, como é que você está adaptando isso, quais são os principais pilares ali que sustentam o teu framework. Legal. Queria pegar um pouquinho dessas suas crenças e metodologia. O framework, na realidade, assim, são coisas complementares, né? Porque o shift é uma metodologia de vendas. Sim. O framework é uma maneira de estruturação da organização. Como é que você se organiza para que você tenha mais sucesso em vendas? Eu estou falando de estrutura da empresa. Sim. Inclusive, trazendo uma novidade aqui, o Business Self-Mapping, que é a autoavaliação que as empresas fazem para saber o seu nível de prontidão para o mercado, para ir ao mercado, está virando um app. Então, já está, inclusive tem inscrições acontecendo já para o primeiro piloto, né, para fazer a avaliação dessa ferramenta. Porque nessa ferramenta vai ser gratuita. Então, todas as organizações vão poder entrar lá e fazer a sua autoavaliação. Através da Turnaround? Através, de um outro site que é o Framework B2B. Que está focado nisso, né? Então, depois eu passo o site que é o Framework B2B, mas o que ele está é uma LP, né? Uma landing page ainda carregando. Se não me engano é lp.frameworkb2b.com.
Depois a gente checa mas e bota depois a na gente checa, descrição. depois a gente checa. Mas lá você vai poder fazer essa inscrição, vai poder testar a ferramenta. Ali você vai ter 10 itens de avaliação da sua empresa. Então você vai avaliar como é que está o teu nível de prontidão, por exemplo, nas ferramentas de gestão comercial. Você vai avaliar como é que está o teu nível de prontidão para você entregar as demandas dos clientes quando você fizer programas customizados. Entendeu? Que outra coisa que acontece muito nas organizações é que você recebe uma demanda e aí aquela demanda você fala para a pessoa que você vai entregar a proposta, 2 semanas depois você não deu nem resposta para o cliente e perdeu já. Né? Não tem jeito. Já aconteceu isso comigo também. Então assim, isso acaba é muito comum, né? Porque você acaba não mantendo, você não tem uma estrutura capaz de gerenciar, você não tem nenhum processo para isso. Os modelos de gestão, como é que é o teu modelo de gestão disso? De que maneira que você aplica esse modelo de gestão? Uma coisa que eu criei nesse Business Self-Mapping, um dos itens, ele chama-se DVB. Diferenciais, vantagens e benefícios. Coisa mais simples do mundo, né? A empresa saber seus diferenciais, como é que eles se desdobram em vantagens e como é que o cliente percebe esses benefícios, né? Uma coisa que eu já aprendi nessa vida é que o óbvio, o lógico e tal, ele precisa ser dito, né? Porque... Então, ele não é tão óbvio assim. E assim, eu te diria para você que se eu perguntar hoje, não vou fazer isso aqui, mas se eu perguntar para qualquer um das empresas que estão aqui, para você assim, quais são os seus diferenciais e começar a confrontar isso com o mercado e com os concorrentes, é provável que hoje você não tenha, e a grande maioria das organizações, porque não pensa nisso desse jeito, não tenha clareza a respeito dos seus diferenciais. Ou vai vir tudo muito padrão, né? E aí, Sim, se todo mundo tem o mesmo diferencial, não é um diferencial. Então, assim, o diferencial é sempre aquilo que você faz, a sua concorrência não faz ou não tem interesse de fazer. Simples assim, né? Sim. Então, se ela faz, é diferencial? Não. Assim, já morre ali. Então, outro dia eu estava escutando, mas que eu faço customização. Quem não faz? Então, assim, tem que ter cuidado com isso, porque isso, ele constrói ou desconstrói o teu discurso de vendas. Então, na hora que você vai para frente do cliente, se você não consegue defender quais são os seus diferenciais, porque qual é a vantagem dele contratar você ou contratar outra empresa que faz a mesma coisa? Aí vai brigar por preço. E ninguém quer isso, né? Aí você já não tem diferencial. E a outra coisa que também a gente precisa desdobrar é o seguinte: que benefícios o cliente terá porque ele está contratando você? Como é que isso vai refletir lá no negócio dele? Isso é valor. Então, se você consegue pensar nesse encadeamento de quais são os diferenciais, quais são as vantagens, quais são os benefícios, você consegue ter um discurso poderoso de vendas. Agora, esse é um exercício, e eu convido a todo mundo que está ouvindo a gente para fazer na sua organização. Faça. Confronte com o mercado, confronte com a concorrência, pergunte para as pessoas se aquilo que você está fazendo está ok, se faz sentido com a sua concorrência, e aí depois manda uma mensagem para a gente dizendo se foi fácil ou se foi difícil. Eu acho que não vai ter muita resposta, que o pessoal vai desistir no meio do caminho, vai fazer, não quero passar essa vergonha aqui, então não, mas assim, eu acho que... É um belo exercício, tá? Eu já falei, ainda bem que tá gravado, porque assim, eu vou ter que assistir tantas vezes ali parando, não sei o quê, e vou ter que criar uma rotina que nem a sua de acordar às 5 horas da manhã, né? Porque senão eu acho que eu não vou conseguir dar conta de executar isso tudo. Mas... falando também aqui, pegar essa carona em execução, né? Então tem uma coisinha que está muito em alta ali agora, que ajuda muito nisso, nossa queridíssima inteligência artificial, né? Acho que é impossível não falar de inteligência artificial nesse momento, né? Esse cenário atual ali de vendas. Eu tenho desenvolvido ali alguns agentezinhos de IA para me dar ali qualificação de lead e tal, assim, acho que a gente estava conversando ali, eu pelo menos acho que a posição de SDR tá para ser extinta, né? Porque a gente está vendo muito sucesso nisso, feito algumas automaçõezinhas de hiperpersonalização, e isso ainda tem um sério risco, né? Para não cair ali no que você falou, mas é isso, tem que ajustar os motores todos. Mas queria um pouco entender, né, essa sua visão ali, sendo o que você está vendo de
implementado de IA implementado com sucesso, o que é fumaça ali, né, que o pessoal está inventando, mas que ainda não rodou, e o que realmente você acredita que a IA pode contribuir para esse modelo de vendas? Vamos lá. Acho que vale a pena separar para falar de IA de duas coisas, B2C e B2B. Eu acho que é importante a gente fazer isso porque as aplicações são diferentes. Sim. Quando você vai para o B2C, a qualificação do lead, né, aquela pré-qualificação, funciona maravilhosamente bem. Para alguns casos, dependendo dos valores que são negociados ali, ela vai até o fechamento. Você não precisa nem de ninguém interagindo, porque até a pessoa do outro lado nem vai querer falar com ninguém. Aquele cara que era o tirador de pedido. Acabou. Acabou. Você tem ainda o valor que é um pouco mais alto, né? Que aí o outro lado já se preocupa um pouco. Vou fazer esse investimento, eu quero conversar com alguém, não sei o quê, parará. E aí você tem a pré-qualificação, depois ele vai para o atendimento humano. Ele vai testar ali, vai ver se tem alguma customização, alguma coisa que ele consiga fazer, alguma questão no contrato, alguma forma de pagamento diferente, por aí vai. E ele vai ter esse tipo de discussão. Beleza, esse cara continua sendo ali o closer. Né? Porque ele pegou aquele lead ali todo prontinho já, com a pessoa definindo o que quer, ela quer tirar dúvida, basicamente, né? Para poder seguir no negócio. E aí acabou aí o B2C. Né? É bem por aí. No B2B a gente usa de outras formas, né? Então, eu já sou um heavy user de inteligência artificial desde 2021. Então, comecei a usar, porque quem me apresentou foi meu filho, né? Da primeira inteligência artificial ali. Eu falei, cara, que espetacular, coisa e tal. E depois, no final de 2021, se eu não me engano, eu fui conhecer foi 21 ou 22, agora eu não lembro, que eu conheci o ChatGPT. E aí aquilo ali para mim foi um divisor de águas, né? E ele era muito ruim lá no início. Sim. Eu me vi discutindo com o ChatGPT. Sim, não, você tá discuto até hoje, né? Com o ChatGPT ali. Você está entregando a informação que não existe. e aí, uma parte aqui, né? Você falou que também tem 4.000 notas ali no coisa. Eu também já devo ter umas 4.000 notas no ChatGPT, porque eu uso também para tudo. Aí agora eu já escrevo direto no Notas ou já escrevo direto no ChatGPT? Tô nessa dúvida. Legal. Então, assim, em vendas B2B, você usa ele também para fazer TAM, SAM e SOM. Sim. Facilita a vida demais, né? Então você saber qual é o tamanho do seu mercado, qual é o tamanho que você de fato pode alcançar, porque aquelas organizações ali de fato teriam condições de comprar o seu produto, e de acordo com a sua estrutura, né? Qual a parcela daquele mercado que você de fato conseguiria atender, ou seja, você não vai perder tempo nem fazer investimento para atender o TAM. Sim. Você vai atender o SOM, né? Que é aquela parcela de mercado que está adequado à sua estrutura atual. Seu marketing, seu time de vendas, sua entrega, etc, etc. Adianta você vender além disso? Não. Então você vai ali e ele vai muito certeiro, porque são organizações que normalmente compram aquilo. Então a inteligência artificial te ajuda a fazer isso. Ela te ajuda também a mapear quem são os decisores daquelas organizações. Então, eu sou uma empresa que vende treinamento. Então, quem é que compra treinamento? A área de RH. Então, eu vou, inclusive, ajudar a colocar a inteligência artificial para buscar quais foram os relacionamentos que ele teve, por exemplo, de compra de parceiros, de que ele comprou, de quem são os parceiros dele. Isso vai me dar um volume de informações estratégicas para utilizar na abordagem incrível, né? Sim. E eu vou saber se eu vou estar falando com a pessoa certa também, né? Se eu estarei falando com a pessoa certa ou não. Então, você consegue abordar o número limitado de empresas, você consegue construir um pitch adequado em função de todo o histórico que você construiu, que ela te ajuda. Na realidade, quando eu estou falando disso tudo, eu estou fazendo ABM também, né? Então, não só segmentando. Sim. E eu consigo ter toda aquela estrutura ali para me auxiliar. Além disso, a inteligência artificial conectada ao meu CRM, ela me dá mais inteligência ainda de mercado. Né? Então, eu posso pedir para essa inteligência artificial avaliar todas as minhas interações com os clientes. Quais foram aquelas interações que surtiram o efeito ok? Quais foram as palavras que foram utilizadas que surtiram o efeito? Qual é o merge que ele pode fazer para me ajudar a melhorar a nossa comunicação? Qual foi o tipo de organização que fez isso? Qual foi o cargo lá do outro lado que respondeu mais positivamente sobre isso?
qual foi o tipo de produto mais adquirido pelas suas organizações, qual foi a faixa de preço, em que época do ano. Ou seja, basicamente, assim, eu acho que ele tem que ser um ótimo copiloto, né? Ele é um ótimo copiloto pra gente. E ele te dá muita produtividade em tarefas que eram operacionais que demandavam muito tempo. Muito né? Então planilha, acho que agora você pode focar. Aí não sei o que. Acabou isso. Foca no que tem que focar, né? Ele te dá todos os insumos. Então, assim, você pode utilizar a inteligência artificial de N maneiras para que ela possa te ajudar. Para que você consiga desempenhar melhor e focar naquilo que é preciso, que é negociar com o cliente, é construir as relações, é se tornar relevante e por aí vai. Não, assim, acho que tem uma diferença ali. Diz que 2 áreas são as maiores impactadas com inteligência artificial, né? O marketing e as vendas, né? As estatísticas ali dizem, né? E aí eu acho que tem uma diferença da aplicação nos 2 cenários, né? Que eu acho que é uma curiosidade, assim, pelo menos para mim, que no comercial ele te ajuda com essa produtividade, né? Então, assim, essas tarefas que te demandavam tempo e tal, você passa para a inteligência artificial e foca no que tem que focar. No marketing já está sendo uma operação um pouco ao contrário. Você está botando para a inteligência artificial passar toda a parte criativa, então você manda ele criar o texto para você ali. Fica ruim às vezes. Mas e aí então você está terceirizando o criativo para ele e ficando com a parte operacional. Então aí você pega aquilo e fica horas botar no PPT, arrumar, deixar bonito, não sei o quê. Então assim, tem uma inversão de valores em cada uma das situações, mas é curioso. Então acho que está mais útil ali, né, para o ser humano na questão das vendas. Mas o marketing pode ser maravilhoso. Você imagina o seguinte, você coloca lá você não faz. Uma coisa que é muito difícil, né, cara? Pô. É muito difícil, às vezes, eu me deparei com isso. Eu não sei se você já operou o Meta Business lá. Já operou? Já superficialmente, né? Então, e assim, eu estava fazendo um scale-up de um grupo educacional e aí eu operei muito de perto isso. E uma das coisas que a gente via sempre, algumas dificuldades que a gente tinha, porque a maioria das palavras lá estão em inglês, né? Então você acha até as palavras em português, mas boa parte dela está em inglês. Então esse é um primeiro limitador. O segundo limitador é o próprio algoritmo de busca lá do Meta. Se você busca uma palavra diretamente, ele vai dizer que não encontra. Olha que interessante. Mas se você busca no entorno que ele encontra, na lista depois de sugestões, dá a palavra que você procurou. Isso foi descobrir por acaso, né? Então, aí você começa a descobrir, certamente você tem um monte aí de marqueteiro que conhece isso já de cor e salteado, mas para quem não sabe pode ser uma dica boa. Você muitas vezes vai procurar aquela palavra que é ideal lá para o seu negócio, para você colocar lá como público-alvo, né? Vai buscar aquilo. Você não vai encontrar ela muitas vezes. Então você busque palavras no entorno, que aí na sugestão você vai encontrar ela. Então assim, isso dá um trabalho danado, né? A outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, a inteligência artificial, ela pode fazer isso por você também. Ela pode olhar todo esse investimento que você está fazendo em marketing, buscar os seus pares ali, seus paradigmas que você está colocando ali, porque o próprio Meta te dá os paradigmas. Estou falando só do Meta, porque ele te dá os paradigmas. O que está sendo, qual os anúncios dos teus concorrentes, que estão mais, que está acontecendo, não é isso? Aparece lá. Você consegue compilar isso tudo, ele consegue te dar um caminho. Então, assim, o marketing usando a inteligência artificial com inteligência, ele consegue ganhar uma eficiência extraordinária. Não da forma como você está fazendo. Aí é muito simples, né? Fazer criativo, fazer cópia. Que a gente utilizar simploriamente o negócio. E está sendo generalizada a inteligência artificial, né, de uma forma só, conhecido como generativo agora. Né? Aí todo mundo está aplicando isso. Mas isso que você está falando, vamos lá, machine learning, essas coisas que já tem há muito tempo e que agora está acessível. Né? Então é isso que realmente vai fazer a diferença. Data mining e por aí vai. Para a gente evoluir ali nessa história. E aí eu vou pegar também esse gancho aí que levantou, né, para a gente falar um pouquinho de novo perfil de liderança, né? Porque assim, muita mudança, né? Assim, não se faz mais vendas, né? Vou focar aqui no teu tema principal, como se fazia antes. Não. Como é que você está vendo isso, essa mudança ali para esse novo perfil de liderança? Não dá mais para
comandar um time comercial com os mesmos discursos ali e as ferramentas que se tinha uma década atrás, nem menos de uma década atrás, né? Então, na sua visão, quais são as principais características que vão diferenciar esse líder comercial moderno e o que você está vendo ali no mercado que está faltando para essas pessoas ali, o que você tem encontrado por aí? Para mim tem 2 fenômenos que acontecem. Um fenômeno que eu já venho observando antes, já conversei com diversos colegas, que é a juniorização da liderança. São vários fatores que levam a isso, né? Então você tem a própria organização que não quer pagar por um executivo como um Vinícius, não quer pagar 100 pau por mês, né? Então eu vou preferir pagar 5 mil para o cara que chegou ali agora. Sim. Alguma coisa errada nisso, assim, você promover essa pessoa? Não. A questão é que, e a gente não pode deixar, não tem um estofo da experiência. Então, assim, ele vai fazer o quê? By the book. Ele vai fazer o que ele leu. Ele não vai saber, ele não cometeu erros ainda. Quem tem a experiência, você cometeu muito erro. Né? Ele viu muita coisa dar certo, muita coisa dar errada. Então, essa é a diferença de você ter um pouco mais de vivência, bagagem, isso aqui, do que quem não tem, né? Então, e aí tem muita gente também que hoje tem a questão do etarismo também, né? Então, o meu sócio, o Mauro, fala muito sobre isso também. Então tem essa questão toda. O cara olha o cabelo branco, esse cara não sabe nada. Quantas vezes surpreende, pô, como é que você entende de inteligência artificial assim? Como é que você entende de marketing digital assim? Eu não sei o quê. Mas tem esse negócio, né, que culpa muito, mas assim, essa juventude está pegando uma posição também que muitas vezes os mais velhos abriram esse negócio, né? Por falta, às vezes, de atualização. Então, se o cara não se atualiza no mercado, ele também ficou ultrapassado. Então, tem que ter muito essa balança, né? Tem tudo. E tem a falta de oportunidade também. Então, você vê isso acontecer. Tem um movimento muito grande aí de 50 a mais rolando aí também, porque ficou nessa coisa, né, da contratação. Só que houve um achatamento, né? Então, você tem a geração Z hoje. Eu não sei se você sabe que o Brasil é campeão de turnover no país, né? 56% a média nacional. Pelo segundo ano consecutivo a gente cresceu, era 53, ficou 56, somos bicampeões. Então assim, você tem empresas que têm 80% de turnover ao ano. Como é que tem cultura assim, né? Cara, mas assim, é isso. Então tem um achatamento, né? Você tem uma geração que está acontecendo isso e você tem uma outra que não tem oportunidade. Aí ficou essa galera aqui no meio. Entendeu? Que não é suficiente para fazer as coisas acontecerem, né? Mas aí, voltando aqui ao tema aqui da liderança, primeiro assim, ó, a gente estava falando que o vendedor ele tem que ter conhecimento, ele tem que se aprofundar. E ele tem que conhecer aquilo que ele faz. Então, o líder não pode ser diferente. Então, tem um livro que é O Monge Executivo. Não sei se você já leu O Monge Executivo. Liderança Servidora. Eu acho que isso ele define bastante o perfil do líder que eu acho que é interessante. Porque o que o líder tem que fazer ali? Ele está a serviço daquelas pessoas que estão sendo lideradas por eles. O que eu tenho que estar fornecendo para eles? Eu tenho que estar fornecendo educação, eu tenho que estar fornecendo ferramentas, ali, né, eu tenho que estar remunerando bem por aquilo, eu tenho que estar reconhecendo, né? Eu tenho que estar ajudando ele a desempenhar melhor, eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que tirar os obstáculos da frente dele, eu tenho que fazer isso. O tempo inteiro, o meu trabalho é fazer com que esse time, de uma maneira coesa, atue bem, para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Mas uma outra coisa que é importante ter também, de novo, é método. E aí eu adoro o OKR. Então, assim, eu conheci o OKR, eu falei, cara, que sacada que foi esse negócio. Minha próxima pergunta é sobre isso, mas vamos seguir. Quer fazer a pergunta para a gente seguir? Quero. Continue na liderança, depois eu falo de novo. Então, por que o OKR? Porque o OKR, ele te dá uma perspectiva de o que é importante fazer naquele período. E todo mundo compartilha daquilo. Então você tem os OKRs que são da própria organização, aquilo se desdobra pelas áreas, todo mundo tem o OKR, e tem o OKR da área de vendas também. Então, isso que acontece na área de venda, na hora que você constrói esse OKR, e ele não é um indicador, ele é um objetivo. As pessoas confundem às vezes as coisas, né? E aí os key results são o quê? São os steps que você chega
para chegar naquele objetivo. Você tem que conquistar aquilo. Se eles são bem construídos, ele te dá uma perspectiva muito clara do que é preciso fazer. E a partir disso você consegue desdobrar em indicadores de processo. Os indicadores de performance todo mundo já sabe, né? Mas os indicadores de processo são muito importantes, porque você vai saber se ele atingiu aqueles indicadores de processo, ele vai atingir aqueles QRs e provavelmente, se ele não fez, não vai atingir o objetivo. Você consegue ter previsibilidade com confiança e todo mundo sabendo o que é preciso ser feito, cada um no seu papel. Então todo mundo está sabendo lá. Se ele não executou, ele botou em risco toda a organização. Sim. Não, assim, eu já posso pular metade da minha pergunta aqui, ganhamos tempo com isso, né? Mas eu queria pegar um pouquinho do... Como é que isso se aplica na prática? Pode dar um exemplo prático da aplicação de OKRs? Vamos pegar aqui um exemplo que a gente quer crescer 20% as nossas contas enterprise. Ótimo caso exemplo, hein? Da Icon. Não, na realidade tem que crescer mais. Vamos dizer, tem que quadruplicar. O caso da Icon. Esse é o teu objetivo. E aí, quais são os steps que você tem que fazer para isso? Quais são, vamos botar ali 3 QR, ali, vamos pensar mais do que isso. O que você imagina que poderia ser para você? Tem ideia? Cada vez que você fala assim, começa uma pergunta, eu já fico assustado. Será que eu vou ter que responder essa? Não precisa. Você pode pensar no seguinte, você tem que falar com, vamos dizer aqui, com 20 organizações nos próximos 3 meses. Tem que fazer reuniões com essas 20 organizações. É um objetivo para você conseguir quadruplicar o seu quadro lá. E aí, dependendo da tua taxa de conversão, você vai chegar. Estou dando só um exemplo, né? Para que você consiga falar com essas pessoas, você precisa ir a 3 eventos estratégicos que você vai encontrar os decisores dessas empresas. É um outro QA, né? Que você tem que fazer. Eu tenho que ir lá para que eu possa fazer uma coisa acontecer com a outra, né? E para você ir lá com aquele objetivo. Com aquele objetivo. E aí você ainda pode botar um outro ainda, que pode ser você fazer publicações a respeito da sua organização que, na realidade, remetam a esses potenciais clientes a possibilidade ou ganhar awareness, conhecimento da sua existência para poder conversar contigo. Isso, na realidade, é branding. Então, você vai fazer ali a tua estratégia de branding também com tantas postagens ou conteúdos desse daquele tipo na rede LinkedIn, por exemplo. Você fez os teus objetivos. Então, se você cumprir todos esses esses key results, esses objetivos-chave, provavelmente você vai chegar no seu principal objetivo. E vai ser falar com aquelas 20 empresas. Sim. E aí agora, já que eu perdi aquela pergunta, eu vou mudar aqui e criar outra. Tem metodologia para definir esses QRs ali? O próprio OKR. Então ele diz lá que você tem que fazer objetivos. E tem uma coisa interessante, só para a gente falar assim, não espere alcançar 100%. Sim. Se você alcançou 100% dos seus objetivos, você não foi ousado o suficiente. Você errou na hora de dimensionar. A expectativa é 60% a 70% no máximo, tá? Se você fez isso, você foi bem ousado. Porque todo mundo fica querendo esperar atingir os 100%. Não. Porque se você atinge 100%... Foi fácil. Foi fácil. Então você tem que botar de fato, você tem que ter ali ousadia naquilo, né? Então essa é a primeira metodologia. Então você tem que ser ousado ali, tem que ser alguma coisa que tem um alvo ali que seja complexo de atingir, seja possível de atingir, mas ele tem que ter um nível de complexidade para isso. E você tem que se botar muito claro, são coisas mensuráveis. Como é que você mensura? Você pode botar qualquer coisa ali, desde que ela seja mensurável. Tem que falar com 20 pessoas. Eu tenho que botar no meu pipeline 20 empresas desse porte. Eu tenho que participar de tantos eventos. Eu tenho que gerar nesses eventos tantos... Tem que ser mensurável. Se você não mensurar isso, fica. Então, a metodologia principal é essa. Defina um objetivo claro, não mais do que 3 QRs,
porque senão você vai perseguir um monte de coisa. É para perseguir ali aqueles principais que tem uma conexão direta com o objetivo. É importante. E bote isso num intervalo de tempo trimestral. Então, a cada trimestre, você renova isso. Adapta, faz um novo, repete, adaptado. Decisão da sua organização. Só que você bota isso nesse espaço de tempo curto. Isso aí. Ótimo. Vou passar para um outro tema aqui, que eu acho que você já deu uma antecipadinha de importância, né, que é a questão da remuneração. Sim. Quando a gente fala ali da área comercial, a remuneração é sempre um ponto sensível, mas também uma das maiores alavancas ali, né, do resultado. Então, eu recentemente fui apresentado ali, eu não conhecia um modelo de OTE, né, On Target Earnings, né? E confesso que assim, chamou a atenção ali pela clareza que oferece, tanto para a liderança quanto para os profissionais ali, né? Deixa tudo bem claro. Queria saber se você já ouviu falar desse modelo e qual a sua indicação existe uma indicação de melhor modelo ali, na sua opinião, para a remuneração de time comercial? Eu te ouvi falar sobre remuneração. Time comercial é variável. Assim, e para mim é ilimitado. Na hora que você bota limite no vendedor, eu vou dar um caso aqui, vai ficar característico de qual é a empresa que eu estou falando, mas eu não vou dizer o nome dela. Em um determinado momento, uma organização, ela diz o seguinte: olha, cada vendedor só vai poder ganhar até 30 mil reais de comissão no mês. Numa determinada época, numa determinada organização. Tinha vendedor que no mês ganhava 300 mil, 200 mil. Perdeu todo mundo. Aí o vendedor ficou limitado a ganhar 30 mil. Quando ele fazia a venda no mês, até o dia 5 ele fez a venda, que ele via que ia dar os 30 mil, o que ele fazia? Guardava a venda. Parava de trabalhar, deixava tudo guardado. Aí todo mundo pensando, não está vendendo mais. Por quê? Por que eu vou vender, trazer mais alguma coisa se eu não vou ganhar nada com isso? Eu não sou seu sócio. Você está me pagando nesse limite. Eu estou te entregando no limite que você me colocou. Sim. Ele não está fazendo o trabalho dele? Tá. Então, vendedor para mim tem que ser ilimitado. Eu quero que os meus vendedores ganhem pelo menos R$1 milhão por ano. Porque é só você ver quanto é que eu vou estar ganhando. Sim. Então, assim, se as pessoas começarem a pensar nisso, também é diferente. Ah, Alexandre, mas aí você vai fazer o vendedor, ele pode dar o louco. Não, quem aceita o contrato, quem aceita o negócio é você, não é? Ou o vendedor, ele tem autonomia para ele fazer tudo. Não, ele vai trazer o negócio, vai fazer a venda e você que assina o contrato, você que vai aceitar aquele negócio que está sendo realizado ali. Então você tem um certo controle sobre isso também. Obviamente alguma coisa ou outra pode passar. Eu já tive casos de grande empresa que assinou contrato, isso para uma grande outra empresa, e a pessoa que assinou não tinha procuração para assinar. Aquele equipamento que foi lá, aquele serviço que foi para lá, teve que ser devolvido. E eram duas grandes empresas. Tá? Ou seja, coisas assim acontecem entre grandes organizações também. Mas voltando ao assunto, tem uma pessoa que sempre fala assim, para mim o vendedor é 80-20. 80% variável e 20% fixo. Então, o pensamento dessa pessoa é o seguinte, que o salário fixo tem que ser muito baixo. Eu tenho uma certa discordância disso, porque eu não posso tratar coisas diferentes de maneira igual. Então, se eu tenho um vendedor que é o SDR, eu forneço lead para ele, eu forneço tudo para ele ali, ele vai estar até limitado ali no valor, ele vai ganhar por aquilo. Ele tem um valor ali fixo, ali razoável ali para ele, que é pequeno ainda, ele no máximo vai conseguir dobrar o salário dele ali, talvez, ali no mês. Isso está numa categoria. Eu tenho outro, eu vou no outro extremo. Tem um outro que é o executivo de contas B2B. Qual o ciclo de vendas do negócio desse? 6 meses, 1 ano. Uma dedicação grande, um trabalho cerebral grande, físico grande. Você tem que ir, você tem que conversar, você tem que pesquisar, você tem que construir, você tem que negociar, volta a negociar. Vários decisores, comitês,
a proposta vai, volta, a negociação estava num patamar, a pessoa saiu da empresa, entrou outra, você tem que começar de novo. Férias. Cara, é um negócio de uma enorme complexidade. Eu não posso pagar o fixo igual para esse cara aqui, que eu pago para esse aqui que está sentado atrás de um computador respondendo o WhatsApp do que foi gerado lá na landing page que está impulsionada. Não sei se você concorda. Assim. Sim. Então, assim, esse cara aqui, ele tem uma comissão sim, mas ele tem um salário que tem que ser capaz de sustentar ele. Sim. Esse cara aqui ganha 15, 10, 20. Sabe quanto é que ganha um engenheiro de vendas que trabalha nas empresas de construtora? Ganha isso, 15, 20 pau por mês. Vendedor. São engenheiros, vendedores. Esse cara ganha 20 pau por mês. Vendedor. Sim. Esse cara aqui ganha quanto? 2.500, 2, não é isso? Sim. 3, quando ganha já bastante já. E ele no máximo vai conseguir fazer aqui 5, 6. Esse cara aqui numa venda, esse cara responde por uma venda de 200 milhões. 300 milhões. Um contrato de uma obra que ele faz. Mas ele não fecha isso toda hora, né? Então Não ele fecha precisa toda hora. garantir o... Só que quando ele fecha, ele ganha lá 1,5% de comissão. É pequenininho, é de 200 milhões. Faz a conta. Sim. E aí a empresa que está fazendo essa venda, ela tem uma margem lá de 15, 20% em cima disso. Então esse cara que está custando 15 mil por mês, 20 mil por mês, demorou um ano para fazer, mas numa única venda, ele colocou mais de 40 milhões de reais de receita líquida dentro do caixa da empresa. Valeu a pena? Acho que sim, né? Então, assim, mas é nisso que as organizações têm que pensar. Qual é o impacto do vendedor frente ao seu modelo de negócio? Não dá para tratar todo mundo igual. Então eu não posso pegar um modelo e aplicar esse modelo em todos. Que não vai funcionar em todos. Depende do meu ticket médio, depende do meu tipo de negócio, do meu modelo de negócio, depende do que eu quero. Entendeu? De como eu vou sustentar isso ao longo do tempo. Quem está entrando em vendas B2B sabe que você não vai ter venda todo dia. E se você está começando agora, pode se preparar. Você vai aí navegar 1 ano, 6 meses aí para você ter a primeira venda, que para você acaba sendo disruptiva. E qual é o bom do B2B? Quer dizer, você tem vantagens de avançar por todos os lados. O B2C, você tem um cash call ali, né? Todo dia pinga, né? Entra, ele sem parar, aquela máquina de vendas ali o tempo inteiro fazendo isso. Ou direto no autosserviço, no site, ou ali com o vendedor matando isso. No B2B, não. No B2B, você vai e fecha uma conta dessa. Invariavelmente, se você não fizer besteira e você vive isso, você não sai da conta. Sim. Você conquistou aquele cliente ali, aquele cliente ali é seu, você vai ficar com ele anos. Recompra, incremento, aumento, não é isso? E por aí vai. E aí a ideia é você conquistar outros clientes. Como é que você vai conquistar outros clientes? Com esse mesmo vendedor focado nisso e com outros vendedores. A comissão desse cara aqui é limitada. Se ele fizer um negócio de R$1 bilhão, ele vai continuar ganhando o mesmo percentual. Alexandre, ele vai ganhar 1,5 milhão de comissão. Qual o problema? Ele entregou 1 bi para a companhia. Tá. Tem que estar na tua precificação, né? Tem que estar. E outra coisa, quando você faz a tua precificação, isso eu sempre coloquei isso em todas as minhas planilhas de precificação. Está lá a comissão do vendedor. Quem paga é o cliente. Já descontado o imposto. Com certeza. Então, faça a sua precificação, principalmente se você trabalha com customizado, com serviço, nessa coisa, bota a comissão dele lá. Acabou. A outra coisa que é um erro, que é inclusive isso aí é legal. Você pagar o teu vendedor de acordo com o recebimento. Você tem um monte de gente fazendo isso. Só que isso, o juiz vai dizer para você ele entrar com ação, o juiz vai dizer para ele assim, ó, ele é teu sócio? Por que ele está correndo o mesmo risco que você? Porque na realidade você está dividindo o risco, concorda? Você está dividindo o risco? Sim. Por que você está dividindo o risco? Se aquele cara não paga, você não paga ele. Só que ele não é teu sócio. Porque se você tem lucro, você não divide lucro com ele. Mas o risco do negócio está querendo dividir com ele. Então, assim, há todo o entendimento para isso já é jurisprudência. Então, vai perder se isso acontecer. Então, o ideal é que, assim, estou falando o que é o correto a fazer. Sim. Você estipulou qual é a comissão.
Única coisa que eu sempre coloquei para todos os meus vendedores, todos os lugares que eu passei. Contrato assinado, projeto iniciado e pelo menos uma parcela paga. Fez isso? O contrato está entregue, agora é da empresa, não tem mais nada a ver com o vendedor. Paga pelo trabalho que ele fez. Qual o trabalho que ele fez? Trazer o negócio à venda. Paga a comissão dele. E não é atrelado ao recebimento. Entendeu? Ah, Alexandre, mas e se esse cliente cancelar 2, 3 meses depois? O problema é da sua empresa. Você está entregando mal, provavelmente. Se não foi nenhum problema de e aí, na realidade, você venda não, enganosa e tal, né? Você já aceitou aquilo. Então, assim, não pode ser venda enganosa, porque você não olhou o contrato, você não conversou com o cliente, você não fez o kick-off do projeto, não fez nada disso. Se você fez isso tudo, está tudo certo, está tudo de acordo ali, está tudo dentro das margens, o preço, o produto está ok, o serviço está ok, não tem por que fazer enganoso. Está tudo no contrato. Está tudo ali. E agora, se a tua empresa cancela esse contrato 2, 3 meses depois, é porque a sua empresa não está entregando bem. Então o problema é seu. E aí, você de novo, você vai penalizar o vendedor que teve todo o trabalho de vai lá cavar aquele negócio. Aí a tua empresa que entrega mal, perde o contrato e você diz, vendedor, aquele trabalho que você fez, você esquece porque eu não vou te pagar. Não existe isso, né? Então, assim, eu penso muito em remuneração. Então, criam-se modelos, fala um monte de coisa, mas eu acho que tem que separar as coisas. Qual é o modelo de negócio teu? É esse aqui. Qual é o teu outro modelo de negócio? O meu é SDR, o meu é executivo de conta B2B. Pô, qual é o teu ticket médio aqui? O meu negócio são 50 milhões, o teu ticket médio aqui é R$2.000. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, você vai remunerar de acordo com isso. Então, a própria expectativa daquele vendedor não é diferente. Esse cara aqui não. Ele quer ganhar por ano 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Ele quer ganhar isso. Ele é um vendedor desse nível. Pra você chegar aqui, tem que estudar. Você tem vários... não existe isso. Tem. Tem muito. Eu fiz treinamento agora para uma empresa que foi muito legal o workshop que eu fiz de vendas B2B, porque eu fiz o workshop e o workshop ele tinha 2 encontros. Tinham 2 dias e o intervalo de 1 mês. Que eles tinham que aplicar aquilo para trazer depois dos outros 2 dias. Nesse intervalo de 1 mês, gerou um negócio, depois eu falei 200 milhões, né? Gerou um negócio de 200 milhões. O meu ROI do workshop foi de 4.500. Já viu o ROI de 4.500? Então, esse foi um ROI do workshop, 4.500. Por quê? Com aquele aprendizado todo, com aquele discurso todo, gerou um negócio que... 200 milhões de reais, porra. Então, assim, esse é um negócio super bacana, inclusive quando você faz o treinamento, faz a mentoria, que você vê também um sucesso acontecendo por aplicação daquilo que você está colocando lá para aquele grupo, né? Então, só para a gente finalizar o assunto da remuneração, pague de acordo com o seu modelo de negócio. Pague corretamente. Não tente... mas aí eu vou perder o dinheiro. É o risco do seu negócio. Não é o risco dele. Se ele quisesse abrir um negócio, ele teria aberto o negócio dele. Você contratou ele para ele trabalhar para você, para fazer venda. Ele fez a venda, paga ele. Então, assim, ser honesto, ser correto com as coisas também. Isso também diz muito do empresário, né? Sim. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante da gente falar. Não, então, respondi, não? Claro. Assim, eu queria também aqui explorar um pouquinho da turnaround agora, né? Porque eu acho que eu peguei ali no seu script, né, que você tinha esse objetivo de proteger e alavancar o fluxo de caixa de instituições de ensino através da redução de índices de turnover e absenteísmo. Mas no nosso café aqui antes, você falou de mais um monte de pilares da turnaround e tal. Então eu queria te dar a oportunidade de explorar esse ponto, porque eu fiquei curioso ali, né? Como é que você vai ajudar ali as instituições através da redução do índice de turnover e absenteísmo, mas também queria que você explorasse ali esses outros pilares que eu achei muito interessante. E você falou coisas para mim assim de... essa precificação que a gente acabou de falar agora no modelo de remuneração. Então, você pontuou algumas coisas. Sim. Eu acho que vale a gente fazer esse jabazinho da turnaround também. Show de bola. Vamos lá. Cara, a turnaround, acho que ele estava te contando ali, né? A turnaround nasceu num PPT, numa ideia, né? E o que foi... Vendeu a ideia. Foi muito legal é que eu e minha sócia vendemos a ideia, a gente já conseguiu 2 contratos que financiaram, inclusive, a abertura do CNPJ da turnaround.
Então, o que eu digo assim, e aí eu sou muito desse mundo de startup também, então é uma história muito legal, porque uma empresa nasceu sem a necessidade do aporte de recursos de nenhum dos sócios. Ela mesma gerou os seus contratos, seus recursos e se pagou. Tá? E vem se pagando desde então. Então, é uma empresa que é ainda pequena, mas muito saudável, né? E com grande chance de dar saltos quânticos. Tá? E os saltos quânticos justamente nesses produtos que ela tem. Ela nasceu para isso. Porque o fluxo de caixa, ele não é só uma coisa importante para a instituição de ensino. Ele é o rei de toda e qualquer organização. Quem não pensou nisso ainda, está pensando errado. Cuide do seu fluxo de caixa. Eu já vi muita gente falando assim, ó, vendo, não tem dinheiro no caixa. Clássico ali, o caixa é rei, né? Então... O caixa é rei. E ele sempre será rei, porque é dele que você vai tirar todas as coisas que você precisa para sua organização, inclusive para você. Então, o dividendo vai sair dali. Então, olha só, você precisa cuidar muito bem disso. Então, ela nasceu para cuidar do fluxo de caixa, muito olhando para instituições até menores num primeiro momento, né? Mas acabou que a gente foi para instituições grandes. Então, a gente hoje tem instituições como a Idomed, que é o nosso cliente, tem o HCX, fizemos a consultoria muito legal lá para eles. O HCX, para quem não sabe, ele é o operador, que ele é o Hospital das Clínicas, né? Ele é o operador dos cursos de pós-graduação e cursos livres da Faculdade de Medicina da USP, ou seja, é a Fundação Zerbini. Então, assim, é um grande cliente. Então, espetacular. Você tem o Pravaler também, que é um cliente nosso, que é o maior FIES privado do país, né? Financia o ensino superior, que é espetacular. Só para citar alguns. E quando eu olho para a Turnaround, eu tenho algumas divisões de negócio. Tem essa divisão de negócio que cuida das IES. Então, lá nas IES, a gente olha marketing e vendas, a gente olha a otimização de base ativa de alunos, a gente olha desenvolvimento de produtos, né? Market fit de produto, desenvolvimento de produto, olha a experiência do aluno e olha a recuperação e manutenção de ativos. Se você pegar aí as instituições, você tem uma boa parte delas que não anda muito bem das pernas com relação a esse tipo de coisa. Eu tive a oportunidade de fazer aí alguns turnarounds de algumas instituições bem conhecidas, que eu não vou citar o nome aqui agora, só porque a gente está aqui publicamente falando disso, mas peguei instituições onde tive que fazer algumas operações, inclusive de recuperação judicial delas, porque a situação não estava muito legal. Isso é uma divisão. Então, eu estou olhando para instituições de ensino superior. A gente tem aí grandes instituições de ensino superior que a gente está negociando ainda. Tá? Vou ter uma reunião agora na sexta-feira para mais um contrato. Na outra semana, mais duas também, que são empresas que são muito renomadas, né? Inclusive assim, em posições de destaque no país. Em breve a gente vai poder anunciar esses contratos com elas. Mas isso é uma divisão. Eu tenho uma outra divisão que é a Turnaround Corporate. E aí é que eu falo de turnover e absenteísmo. Que tem um produto específico para isso, que é o Engaja Mais. Turnover e absenteísmo, eles roubam milhões de reais das empresas. Vou te dar um exemplo aqui rápido. Uma empresa XPTO, eu não vou dizer o nome, mas os dados são reais. Ele tem um salário médio de R$2.000, 18 mil funcionários. Ele tem um turnover de 8%, absenteísmo de 7%. E tem lá R$200 de vale transporte, R$400 de ticket alimentação e R$200 de plano de saúde. Com esses números, você sabe quanto é que custa para ela turnover absenteísmo por ano? Aproximadamente R$500 milhões que ela joga fora. Então, nós desenvolvemos, inclusive, uma calculadora para isso e desenvolvemos, inclusive, um modelo de precificação da reposição do turnover. Porque não existia um modelo desse no Brasil. A gente está negociando com grandes clientes e esse modelo não existia. Tinha alguma coisa que estava impedindo, mas como é que eu vou custear esse negócio aqui? E a gente desenvolveu um modelo baseado no estudo que a gente fez no mundo inteiro, né? Da Gallup, da Sociedade Americana de Recursos Humanos. Pra você ter ideia, eles colocam no mundo inteiro algo em torno de 30% para cargos operacionais do salário anual de custo de reposição. Até 400% no caso de um alto executivo, do salário anual. É o custo para você repor. Mas eles colocam um monte de coisa ali dentro, que inclusive são os custos de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? E não está na minha calculadora isso, tá? Eu não boto o custo de oportunidade, porque senão o valor ia ficar gigantesco. A nossa ficou só ali os custos realmente por reposição, que é o tempo de setup dessa pessoa, o onboard dela, o investimento da liderança em fazer o coaching dela, até o tempo que ela vai estar produtiva. Mas o quanto a empresa deixou de ganhar nesse tempo, a gente não coloca. Mas lá fora coloca. Por isso que são esses percentuais altos do salário anual. E aí você tem uma ideia, o custo é o seguinte, imagina que você
investe lá R$100 mil de tráfego. E você tem 10 vendedores. E cada vendedor desse é capaz de atender 30 leads por dia. Dando só um exemplo clássico. E a cada 30 leads desse aqui, ele faz 3 vendas. E cada venda, que é o seu ticket médio, custa R$100 mil. Então, R$300 mil. Você investe 100 mil, você gera lá 300 leads e cada vendedor vende R$300 mil, R$100 mil cada um. 2 vendedores vão embora. Ok? Sim. Já. Foram embora. Você está com 8 vendedores. Eles não têm capacidade de atender mais. Tá? Não vão conseguir atender, é capaz de prejudicar, inclusive, os outros que eles estão atendendo. Então, você deixou de ter ali 600 mil de receita por dia. O valor do e-marketing que você investiu lá é o menor dos pontos, né? Que é o valor do lead, jogou fora. Mas o custo de oportunidade é justamente esse. São as vendas que você deixou de fazer porque não estava lá. Isso aplica a um supermercado, por exemplo. Então você tem lá aquelas pessoas todas que ficam circulando lá. Você imagina, ou numa loja de eletroeletrônico, não tem um vendedor, ou o vendedor ele não faz nenhuma força para te vender. Aí você imagina uma empresa dessa que tem 2 mil vendedores espalhados pelo Brasil. Cada um deles deixa de fazer 2 vendas de R$500, R$1.000. R$1.000 por dia vezes 2 mil, vezes 30, vezes 12. Quanto é que isso dá? Eu já perdi no meio. Esse aqui é o ponto. Então, as empresas costumam não fazer essa conta, né? E a gente montou uma calculadora para dizer o seguinte, não estou nem contabilizando isso, mas olha quanto é que custa para você. E a gente desenvolveu uma solução, que é justamente o Engaja Mais, que ele é baseado em financiamento estudantil de educação superior. Então, a gente ingressa com um programa na organização, onde a gente mexe na cultura dela, melhorando a marca empregadora, melhorando a marca educadora e fazendo que se transforme numa cultura de fato para dentro da organização que valoriza o desenvolvimento pessoal e de carreira dos funcionários. Cara, o impacto é extraordinário. Porque eu fiz esse caso, por exemplo, com a Contax. Então, foi um contrato grande de R$30 milhões para 4 mil pessoas. Naquele momento, o turnover e o absenteísmo eram gigantescos. E a economia que foi gerada ali foi de aproximadamente, eu diria para você que o resultado líquido foi 4 vezes o investimento no ano. O que é isso? Saving gerado no fluxo de caixa. O que isso impacta? Margem EBIT dessas empresas, porque eu deixei esse dinheiro no caixa. Para que ele usa esse dinheiro? Dividendos, investimento. Isso era um dinheiro que ele ia fazer o que com ele? Jogar fora. Então, essa é uma divisão extraordinária da Turnaround, que a gente olha para o mundo corporativo. E estamos conversando com grandes empresas. Estamos conversando com a Mil, estamos conversando com o Vale, estamos conversando com Loja Americana, com Casa Bahia, com Mercado Livre. Estamos conversando com um monte de empresa muito bacana. E a gente está com alguns contratos já em vias de ser assinado, porque é um produto que tem 3 meses. É um produto muito recente. E esses contratos são muito grandes, porque o impacto que ele gera na organização é gigantesco. Uma outra divisão da Turnaround que ainda vai nascer é a Turnaround Academy, que a gente vai ter justamente as metodologias de venda, de produto e de negociação sendo aplicadas para todos os nossos clientes, para quem quiser entrar. Nós vamos ter uma área de formação de futuros talentos da Turnaround. Tá? E a gente vai poder formar para o mercado também esses profissionais com essas metodologias todas. Né? Vem aí ainda também a Turnaround Digital. A Turnaround Digital ela tem 2 produtos. Um já pronto, que é essa calculadora que permite que as pessoas façam um cálculo de quanto custa o seu turnover e o seu absenteísmo na sua empresa. Ela coloca os dados dela ali e ela levanta ali e ela pode checá-la, porque os dados ali dessa calculadora já estão todos validados por grandes empresas. Porque receberam a planilha aberta com os cálculos todos lá abertos. Falaram, é isso. Então, eu nunca tinha feito essa conta, mas é isso. Porque é assustador na hora que você vê esses valores, né? E o outro que vem, que ele está no nosso roadmap, vai ser o Market IQ. A gente comentou sobre isso lá embaixo, né? Que ele vai ser uma IA de qualificação de lead B2B. Ele vai utilizar a metodologia ANUM com Spin Selling para gerar um relatório no CRM já totalmente mastigado para que o vendedor consiga fazer a abordagem dele com todas as informações sem ter que ficar dedicando um tempo enorme de prospecção. Então ele vai saber quem é a pessoa,
ele vai saber qual é de fato lá o problema dessa organização, ele vai saber se ela tem urgência na contratação, quanto que ela vai contratar, e ele vai saber ainda se ela tem orçamento para fazer esse tipo de contratação e quando ela vai ter esse orçamento para, inclusive, ele fazer com que o vendedor ele faça a abordagem no tempo certo. Então, essa vai ser uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para os nossos clientes, obviamente, dentro da nossa metodologia que a gente já atende, e no futuro, num outro roadmap, ela vai ser um SaaS, tá? Que ela vai poder ser customizada para vários segmentos de mercado. Isso aí. Essa é a turnaround. Nossa. E só tem 3 meses aí? Não, tem um pouquinho mais, né? A turnaround foi fundada, o CNPJ dela saiu no dia 26 de junho de 2024. O que tem 3 meses é o Engaja Mais, esse produto de turnover e absenteísmo. Não, tranquilo. Quando a gente bateu aquele papo inicial, acho que você tinha acabado de realmente montar a turnaround, né? Então, acho que já tem 1 ano aí. Ó. 1 ano. Caramba. 1 ano. Viu como os processos demoram, né? Mas que eu queria agora pegar uma outra veia sua, né? Um outro chapéuzinho ou uma outra cadeira que você senta, para ser mais literal, né? Assim, você ocupa cadeiras importantes ali como conselheiro, né? Do IBEU, Associação Comercial do Rio, Clinic Mangueira, entre outras instituições aí, né? Eu agora assumi uma posição ali de diretor na Board Academy, tenho acompanhado de perto a evolução do papel dos conselhos nas organizações, especialmente em momentos de transformação ali, como a gente vive hoje. E aí eu queria pegar um pouquinho dessa sua visão, né, de como é que os conselhos podem contribuir de forma concreta para alavancar a performance das empresas, o que ainda falta em termos de conselhos ali mais conectados com a operação e com esses desafios do negócio. Não, fantástico. Eu acho que é bacana também de dividir assim, você tem conselho de administração e conselho consultivo. Né? Então, assim, são coisas radicalmente diferentes. Conselho administrativo, você tem responsabilidade fiduciária. Então, assim, ou seja, teu patrimônio ele está aqui junto com essa empresa, então se ela foi bem, ok, se ela não foi, você entra com seu patrimônio aqui. Conselho consultivo, o nome já diz, né? Você está ali fora, você não tem responsabilidade fiduciária. Mas está crescendo muito a coisa do conselho consultivo, né? Só que eu acho que o conselho consultivo, você tem algumas que acabam montando isso, mas ele acaba tendo, às vezes, uma atuação muito incipiente. Tá? E o conselheiro consultivo ele tem que ser mais participativo. Uma coisa que a gente faz lá no IBEU e funciona bem, eu sou co-presidente de uma comissão e presidente de outra comissão. São comissões para a gente tratar de assuntos importantes. Uma comissão é Marketing, Inovação e Tecnologia, é o MIT, e a outra comissão é de vendas B2B, comercial, uma comissão comercial. O que a gente faz nessas comissões? A gente define quais serão os passos para que a organização ela possa continuar avançando ou ajuda a mitigar determinadas questões para que a gente continue avançando e não tenha problema. Então ali a gente está falando de estratégia. A gente está falando do que vai acontecer agora e o que vai acontecer para o futuro. E esse desenho é que tem que acontecer. O conselho consultivo, e no meu caso ali, eu me reúno a cada 15 dias. Então, não me reúno a cada mês. Então, a cada 15 dias, na segunda-feira, a gente está falando sobre o Conselho de Marketing, Inovação e Tecnologia. E a cada 15 dias eu estou falando do Conselho Comercial. São grupos diferentes. Nesse momento, as pessoas que participam dessas comissões também trazem dúvidas, trazem questões que estão acontecendo no dia a dia. Eu não vou citar de qual conselho que é, mas a gente está com uma questão de gente, eu preciso alavancar a geração de receita. E é muito interessante no conselho consultivo, porque quando você vê as pessoas que estão dentro da operação, elas estão absorvidas pela operação de tal forma que elas não conseguem enxergar às vezes, o óbvio. Então, assim, eu lembro na última reunião de conselho que teve numa dessas organizações, a gente estava discutindo justamente sobre determinados produtos. A gente listou 3 produtos ali. Em 3 produtos listados, rapidamente, a gente chegou à conclusão que a gente alcança 10 milhões de reais até o final do ano. Só com esses 3 produtos. E só tendo as métricas adequadas e as metas bem estabelecidas, e quem vai fazer isso? Porque você vai pegar algumas organizações que às vezes elas estão
organizadas, mas não tão bem organizadas assim. Às vezes elas nasceram num momento onde as coisas aconteceram de uma maneira, vamos dizer assim, mais tranquila, e hoje em dia já não é mais. Quantas vezes está ouvindo isso, né? Uhum. Antigamente eu conseguia fazer isso, hoje eu não consigo mais fazer isso. Só que eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia há 20 anos. Então, o resultado só piora, né? Não é nem aquele lance do resultado sempre igual, não, porque o resultado piora. Aí você vai olhar por dentro assim, pô, mas você está gastando dinheiro com isso aqui? Com papel? Produzindo revista para distribuir? Quanto é que custa isso aqui? Mas você está gastando dinheiro com isso aqui? Não, mas a gente sempre fez assim. Mas você investe no marketing dessa forma. Mas o marketing sempre foi assim. Mas em vendas, por que você não faz isso? Porque a gente nunca fez assim. O conselho consultivo, ele tem que estar ali para ajudar a transformar essa organização, a trazer ela para o mundo atual, a fazer com que ela se insira de forma competitiva no ambiente competitivo de hoje. Então, acho que esse que é o principal papel do conselheiro consultivo. E aí você vai me perguntar, mas... Tem que estar sempre se atualizando, então, que né? skills são essas que o conselheiro consultivo tem que ter? Ele tem que entender como é que funciona uma organização. Ele tem que entender a dinâmica da organização. Ele tem que entender a interdependência das áreas. Marketing depende de RH? Vendas depende de RH? Operações depende do financeiro? Assim, por exemplo, como é que essas coisas funcionam? Se eu for fazer isso ou fazer um investimento desse tipo aqui, quais são as implicações que vão acontecer na minha organização? Quais são as consequências? Balanço de consequência. Antes de você propor qualquer coisa dentro de um conselho, é bom você pensar antes também quais são as consequências disso, positivas e negativas. Tudo tem consequência positiva e negativa. Você me diz, não, a gente só tem consequência. Não é verdade. Tá? Então, já brincava, o outro amigo falava assim, tudo é um trade-off. Se você vai fazer isso aqui, você está deixando de fazer alguma coisa. Ônus e bônus de tudo. Então, assim, se você está deixando de fazer essa coisa aqui, isso aqui não dá o resultado, por que você não foi para aquele outro caminho? Assim, são escolhas, mas você tem que pensar nisso. E na hora que você for conversar com o comitê executivo, você tem que colocar isso na mesa também. Porque eles têm que ter ciência do seguinte: se você for por este caminho aqui, você vai ter essa necessidade de investimento. Se você estabelecer esse modelo de gestão, as suas chances de chegar nesse objetivo, nesse resultado que a gente está planejando, são enormes. Se você continuar nesse caminho aqui, a tendência é que isso aqui aconteça. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, ou você vai perdendo espaço a cada momento. Tem esses dois cenários aqui para você. Escolha. Porque você não é o dono do negócio. Você tem que dar os subsídios adequados para que o comitê executivo, né, o presidente, os diretores, tomem uma decisão consciente a respeito daquilo que eles querem. Porque se ele fizer isso aqui, ele está correndo risco. Se ele se manter aqui, ele está correndo risco. Ele tem que decidir qual o risco ele quer correr. Sim. No final das contas é isso. E você tem que dar o subsídio para ele decidir. E aí, só para pontuar, né, que você chamou aqui a diferença ali do conselho consultivo para o deliberativo, é exatamente essa, assim, né, de administração, né? Um você indica, o outro você ordena, né? Então, no conselho de administração, você está ali para entender os interesses do acionista, então você está mandando o CEO fazer aquele caminho, né? Diferente do consultivo, onde você está dando as opções e ele vai escolher o caminho que ele quer fazer, né? Mas, Cáquio, excelente. Vou pegar aqui um outro ganchinho num momento de vida seu, né? Assim, acho que você contou ali para mim que aos 48 anos você resolveu fazer uma pausa nessa questão profissional ali, Sim, né? Para estudar fora. Então, eu queria pegar ali um pouquinho de como é que foi essa experiência, o que te moveu a fazer essa pausa, o que você aprendeu, o que você trouxe dessa jornada ali na tua vida profissional e na vida pessoal, né? Sim. Assim, foi uma das experiências mais gratificantes que eu poderia ter, né? Primeiro que eu já sonhava com esse momento a tempo. Você sabe quando a gente fica pensando assim, e a gente acha que a gente tem o domínio do idioma, né? Essa coisa toda. Não, eu estudei, eu fiz esse curso, fiz aquele curso, parará.
Chega na hora do vamos ver. Eu falei, pô, eu preciso ir lá para fora e viver para entender até como é que tá isso. E aí eu vou estudar. Porque estudar nunca é demais, né? E aí tem uma passagem interessante que a gente tinha decidido ir para o Canadá. Só que deu problema no meu ETA. Meu, acho que é Electronic Travel Admission, alguma coisa assim. Que era a forma de você ter o visa, né, de turismo lá no Canadá. Porque deu um conflito, porque eu tenho 2 passaportes, italiano e brasileiro, e ele deu um conflito e achou que era fraude. E aí nunca resolvi, eu mandei uma carta para lá. Só que aí o tempo estava chegando, porque eu já tinha pedido demissão. Então, eu comuniquei a minha saída em fevereiro, que eu ia sair em maio. Então, eu já tinha comunicado, estava em maio já. E aí deu esse problema, eu falei, cara, não vai dar pra gente resolver e vamos ter que pensar em alternativa. Aí a minha esposa achou um lugar na Alemanha. Eu falei assim, Alemanha? Alemanha? O que vai fazer na Alemanha? Aprender inglês. Aí fui conhecer a escola, depois você consulta, que é a F+U, F mais U. É o maior centro de idiomas da Europa. Então lá a Ásia vai para lá, a Europa vai para lá. Então, o que era muito interessante lá e a escola fica em Heidelberg, que é uma cidade universitária na Alemanha. Então fomos para lá e uma das coisas que nos chamou a atenção também foi o seguinte, a gente não fala alemão. Se eu não falar inglês, eu não consigo nem comer. Então, isso forçou muito a gente a estudar mais, inclusive. Por quê? 55% da população alemã fala inglês fluente. Então, é extraordinário. Você vai no supermercado, fala inglês. No caixa do supermercado, fala inglês. Então, é muito legal isso. E aí fomos lá para F+U. Lá a gente estudou com russo, com pessoas do Cazaquistão, com pessoas do Vietnã, da China, da Itália, da Espanha, todo da mundo Suíça. com a mesma dificuldade. Extraordinário. Então, assim, a gente conheceu uma baronesa russa que estudava lá. Tem uma foto que é icônica, que eu publiquei ela na época. Tô eu e minha esposa. Aí tem uma chinesa, uma cazaque, do Cazaquistão, um inglês, uma russa, esqueci qual era a outra nacionalidade. A gente na mesa, tomando chopp lá na Alemanha, que só foi possível por causa do idioma. Sim. Então todo mundo, cada um falando inglês. E aquilo ali para mim é extraordinário, né? Que você destrói as fronteiras com isso, né? As barreiras todas caem por causa do idioma. Então aquilo ali para mim foi extraordinário. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, pô, eu fui fazer a prova, o placement test. E aí lá no placement test, quando eu fiz, eu tomei um susto. Porque eu saí daqui achando que eu era B1, por exemplo. Cheguei lá, eu era 1. Básico, não falava nada. Eu não conseguia entender o que as pessoas falaram. Em 3 meses, eu e minha esposa saímos de lá com B2. Porque era todo dia. A gente tem o certificado, a gente fazia as provas a cada mês para ver a evolução, né? E a gente foi crescendo, a gente não acreditava, mas a gente estudava 14 horas por dia. A gente não foi para passear. Então a gente ficava 8 horas na escola. Você estava estudando, inclusive, quando você ia no mercado, no restaurante, em todos os lugares. Né? E a gente viajou. A gente pegava lá, todo final de semana era mochilão de trem. Vamos para onde? Vamos para Nuremberg. Extraordinária cidade, onde foi o trial, né? O julgamento da Segunda Guerra Mundial. Então lá tem o Document Center, lá que é onde foi o último discurso do Hitler. Então, assim, uma cidade. Então a gente foi aprendendo. Aí vamos para Berlim, que cidade incrível, maravilhosa, pungente. Vamos para Freiburg. Aí fomos lá, encontramos amigos. Aí tinha uns festivais que aconteceram. A família real inglesa tem casa lá e participa da regata no Rio Neckar, que é o que corta a cidade toda. E tem um castelo ao fundo, que já foi destruído 2 vezes, uma vez por raio, outra vez por guerra. Tá lá a destruição que teve lá do raio que fez lá ainda. Ficou lá como uma lembrança daquilo. E você tem a regata, que é uma festa à beira do rio. Cara, cidade maravilhosa. A gente viajou a beça pela Europa. Vamos para Amsterdã. E por aí vai. E era assim, sexta-feira à noite pegava o trem, voltava domingo, meia-noite, ia andando para casa. Meia-noite, 1h da manhã. Segurança total e absoluta. Então, assim,
Lá em Heidelberg, quando a gente chegou, a gente perguntou como é que era a questão na cidade. Ele falou assim, não, a gente teve um crime, sim, há 2 anos atrás. Um crime. Qual foi o crime? Não, teve uma pessoa que ele tinha problemas de saúde mental, coisa e tal, que ele roubou um carro na concessionária de veículos, saiu dirigindo para tentar atropelar as pessoas, parou ali na praça Bismarckplatz, que era a praça principal ali, e ele estava muito alucinado e nós tivemos que dar um tiro nele. Em 2 anos teve um tiro que foi nessa pessoa, que não foi nem um assalto. Foi um problema de perna dele. Só que lá você viveu outras experiências. Mas a gente tá voltando, a gente pegava o tram, que era o VLT deles lá, né? Que todo dia para ir para a escola. Aquela coisa assim, ó. A gente tem que chegar ali 7h02, porque o trem chega a 7h02. 7h02 o trem passava. Aí teve um dia que a gente estava voltando, entramos ali no tram para voltar para casa, e o trem não saiu, Eu falei, aconteceu alguma coisa. Todo mundo falando alemão. Eu falei, o que aconteceu? Aí já estava com inglês, né? Fomos lá perguntar para o policial o que estava com o policial, falava inglês. Encontraram uma bomba da Segunda Guerra Mundial numa obra que eles estavam fazendo no trilho do trem. E a galera devia estar injuriada, né? Porque o tempo todo contado, cronometrado. Nada, e na realidade todo mundo ali, poxa, para nossa segurança, que bacana, coisa e tal. Não, as pessoas entendiam, não tinha ninguém aborrecido. Porque havia o entendimento que era para segurança. Não vou andar com um tram próximo a um artefato que pode explodir e machucar as pessoas. E a gente não estava contando com isso. Estamos cavando, chegou. E caiu, foi bomba ali, né? Ali. Mas assim, eu tive uma experiência na Finlândia, né? E aí eu pegava tava mais distante do centro, aí pegava um ônibus para ir ali pro centro, né? E aí eu ficava agoniado porque isso, tudo horário cronometrado, né? E aí o horário cronometrado ele funciona porque tudo acontece da mesma forma. Então, tem uma pessoa no ponto de ônibus ou não, o ônibus para, ele abre a porta, ele dá o tempo dele ali e vai. Porque senão, se ele não fizer isso, ele vai chegar mais rápido no outro ponto e ele não vai, as pessoas não vão estar ali. E aí eu me lembro de situações das pessoas injuriadas por isso, às vezes. Pega uma senhorzinha, alguma coisa, ele perdeu mais tempo, vai atrasar 1 minuto no outro, chegou 1 minuto adiantado, falou, não, tem que funcionar tudo categoricamente ali. É uma cultura realmente muito diferente da nossa. E que vale muito esse aprendizado. Eu acho que legal, assim, pegar uma questão aqui que, assim, você fez isso aos 48 anos. Né? Então, assim, você ainda viu a sua necessidade de se aprimorar numa língua estrangeira aos 48 anos e tal. Então, assim, pra mim isso inspira bastante. Assim, o inglês, eu já fiz 50 mil cursos aqui no Brasil, escrevo ali e tal, mas eu entro numa reunião em inglês e eu tenho um bloqueio, eu não falo ali, né? Então, eu acho que eu só vou realmente tirar esse bloqueio quando eu fizer uma imersão dessa, assim, e me libertar de algumas coisas, né? Que você vai aqui... You have to speak. Mas você precisa falar para falar. E tem uma coisa que, assim, acho que quando você vai também para uma experiência como essa, você se liberta também de conceitos que você tem aqui. Aqui você pega um ônibus para ir para algum lugar, aí, assim, dificilmente eu acho que você pega um ônibus aqui e lá você vai fazer isso, né? Então você tá ali no transporte público vivendo essa experiência que você não tinha mais. Então eu acho muito legal ainda esse movimento e tal. Tô nessa vibe ali ainda. Sabe o que você traz de conceito que é bacana? Acho que minha esposa que fala bastante isso também. Ela diz o seguinte: a necessidade, você não precisa de muito para viver. Não. Principalmente na Europa, né? Então, e as pessoas, essa é uma cultura que tem lá muito forte, né? Então, assim, você vive muito bem com poucas coisas. Então, uma das coisas que a gente tinha decidido lá era não ter mais carro, por exemplo. A gente fazia tudo com transporte público. Eu não vou ter mais carro. Tá? E acabou que eu comprei um carro na pandemia por medo. Né? Então, assim, eu não sabia o que podia acontecer. Ninguém tinha ideia de para onde que ia esse negócio, né? Se ia virar um mundo de Walking Dead, se não ia, coisa e tal. Então eu comprei um carro grande até pra gente poder ter como colocar todo mundo dentro do carro e sair dos grandes centros. Por esse motivo. Eu já vendi o carro. Assim, a ideia é realmente não ter carro. Assim, você faz tudo de transporte público, você faz tudo de Uber hoje, então você tem várias alternativas. Estacionamento é difícil, você perde tempo, não é isso? É caro. Então, às vezes é mais barato você ir de Uber e voltar de Uber
do que você pegar o teu carro, sair, parar no estacionamento, etc. Então, assim, fora o conforto. Isso. Produtividade que você ganha. Muito, né? vem trabalhando, vem falando o tempo inteiro ali. Então, assim, ele te dá esse tipo de aprendizado, né? A gente fazia uma coisa lá, porque a gente via as pessoas, e aí você tem uma coisa de meio ambiente atrelado a questões financeiras, né? Por exemplo, as garrafas PET. A gente consumiu, porque a gente tinha alugado um apartamento, né? Então tinha um local para guardar as garrafas PET, que você não pode jogar fora, que é reciclado, essa coisa toda. Só que aquelas garrafas PET você devolvia no supermercado. Você botava lá no buraquinho lá, aquele negócio, e saiu uma notinha lá. Cara, às vezes a gente fazia compra só com aquela vinha 10 euros. E 10 euros você compra, né? Porque uma garrafa de vinho é 3,50, né? Então, assim... Mais barato que de água. É mais barato. É sério? Mais barato que de água. Dependendo da água, se for comprar mais barato do que água. Então, assim, e a vida lá era muito bacana, porque era uma vida, mesmo em euro, era mais barata. E depois a gente morou no Canadá. Aí a Alemanha era mais barata que morar no Canadá. A comparação é pesada. Apesar de ser em euro, era mais barato. Supermercado era mais barato, farmácia era mais barato, transporte era mais barato. Em euro. Do que em dólar canadense. Tá? E a nossa preferência, obviamente, ficou... O nosso coração ficou em Heidelberg. Entendeu? O Canadá é legal, coisa e tal, mas assim, foi uma experiência bacana também, pra gente conhecer. A gente chegou a pegar um friozinho. Menos 50? Não, a gente não chegou a pegar, a gente pegou menos 10, menos 11, mas na semana que a gente voltou, deu menos 30. Inclusive, os nossos amigos lá mandaram até uma foto Tava menos 28 no carro dele, né? E a gente tinha feito um churrasco uma semana antes lá na casa dele. E a mesa que ele fez churrasco tinha essa altura de neve. É legal, mas essas experiências são muito boas. Que a gente tem que começar a encerrar, né? Porque já estamos aqui um bom tempo Nem de faço papo. quanto tempo que a gente já está aqui batendo. Eu também não sei, mas eu acho que daqui a pouco as meninas vão bater na gente aqui. Mas é isso. Nossa senhora, agora que eu olhei o relógio. Eu também peguei aqui. Eu queria saber um pouquinho de você, uma pergunta que eu sempre faço para quem vem aqui para nossa bancada, que assim, que fonte você bebe, né? Como é que você alimenta o seu repertório, de onde você encontra inspiração ali e mantém ativa essa sua jornada de lifelong learning, né? Como é que a gente evolui sempre esse nosso conhecimento? Cara, eu acho que uma coisa legal assim, né, é leitura. Eu pensei que você ia falar de PlayStation, do Call of Duty, alguma coisa assim. Não é lá que você alimenta seu repertório? Não, meu repertório eu alimento muito na leitura. Falando um pouquinho aqui pra gente falar um pouquinho de PlayStation, essa na realidade é a minha válvula de escape, né? Então, assim, quando eu tô muito estressado, assim, ou às vezes no final do dia, sentar um pouquinho ali na frente ali, um Rocket League, ou um Call of Duty, ou Battlefield, eu gosto do 4 ainda, né? Eu tenho até lá o 2025, mas eu prefiro o 4 ainda. E uma galera prefere, né? Você tem lá tem um grupo lá, inclusive, lá que são aposentados e rabugentos que jogam Battlefield 4 lá. Tem esse grupo lá no Battlefield. E é um momento assim que eu boto meu fone de ouvido, jogo ali, eu faço isso já há algum tempo. Eu já jogava PlayStation com meu filho. Eu comecei a jogar o PS2 e o Wii. Então no PS2 lá atrás, aqui, eu já tive Atari. Então assim, quando eu era garoto eu sempre gostei de game. Os controles são diferentes, né? Então, mas como eu jogo já há muitos e muitos anos já, tudo tranquilo. Minha esposa, por exemplo, não consegue. Ela tá acostumada na alavanca do Atari. Aquele ali não consegue. Eu tô igual a tua esposa. Eu parei nesse negócio, que tinha uma alavanca e um botão. Aí passou disso, eu já não tenho coordenação motora. Ali, na realidade, você tem 4 botões aqui na lateral, você tem as 2 alavancas aqui, você tem 4 setas aqui, 4 botões. Triângulo, um quadrado, um X aqui. E tem que usar todos. Eu não tô nesse nível de coordenação motora, não. Mas é fácil, é só uma questão de costume. Então, eu gosto muito, é um momento para mim super relax. É um momento que eu baixo a adrenalina e pronto, zerei meu dia. Então, eu zerei aquela situação ali, porque você está com a cabeça a mil, às vezes, quando a gente está falando aqui, às vezes eu faço algumas coisas ao mesmo tempo, né? Estou fazendo a revisão do meu livro, né? Então, eu tenho que entregar até o dia 15, se Deus quiser,
eu vou conseguir. Mas dá um trabalho grande, porque uma das coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar todas as resoluções, que eu tenho que aumentar a resolução das imagens que eu coloquei. E eu criei diversas tabelas ali, né? Então, diversos templates para todo mundo poder usar, para chegar, pegar, aplicar aquilo ali no seu dia a dia direto, né? Então, tem muita coisa, eu tendo que transformar isso em alta resolução. Para impressão. Para aí tem que botar os títulos no tamanho correto, os subtítulos no tamanho correto, os destaques nos tamanhos corretos, fazer esses acertos todos. Eu estou preparando isso tudo para enviar essa versão final, né, lá para a editora. E eu espero que, conseguindo entregar nesse prazo, outubro, novembro, já esteja pronto. A gente consiga já lançar o livro esse ano ainda, que vai ser espetacular. Tô ansioso. E aí, assim, você falou que você se alimenta aí pela leitura, né, do seu repertório e tal. E aí, uma curiosidade, livro físico ou um Kindle? Olha só, eu tenho um Kindle, quase não uso. Eu também. Comprei o Kindle, assim. Eu vou dizer para você que se eu utilizei ele umas 3 vezes, foi muito. Minha mulher usa bastante o dela, tá? Mas eu não confesso para você que eu não uso muito. Então tá no livro físico e no... Livro físico, computador, no celular. Então, assim, não tem jeito. Tá? Então, isso é que acaba sendo, né? O livro físico tem aquela bossa, né? Então, você lê, vai ali, consulta ali, está o livro ali do lado, ali você vai lá, querendo saber isso. Cara, é muito legal o livro físico, né? Ainda é. Eu acho que ele está ainda com um bom tempo ainda de vida aí pela frente, que eu acho que as pessoas ainda gostam muito do livro físico. Eu gosto, particularmente. Também prefiro. Kiakio, temos que terminar. Então, assim, para a gente fechar aqui o nosso papo... Falo muito, né? Não, para mim tá ótimo, né? Então... Concordo, eu falo muito. Mas é assim, queria ouvir tuas últimas palavras e uma mensagem final aqui para nossa audiência, saber se ficou... Tenho até medo de fazer essa pergunta, né? Assim, ficou faltando falar de algum tema, porque aí você pode começar e a gente começar outro podcast, né? Então... Eu acho que sim, alguns temas ficaram de fora aqui, mas acho que a gente pode marcar uma outra oportunidade, ou a gente pode trocar aí com quem quiser aí no futuro. Mas eu primeiro queria agradecer essa oportunidade. Acho que foi não sei se foi um papo, se foi um monólogo, né? Mas acho que foi super bacana. A ideia é essa, é beber da sua fonte. Foi super bacana porque eu acho que deu para mostrar um pouquinho assim da minha vivência, compartilhar com as pessoas um pouco algumas coisas que podem ser úteis para as suas vidas, para os seus negócios. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo ele é muito importante para a gente poder difundi-lo para o maior número de pessoas possível. Porque às vezes são visões que estão muito circunscritas a um grupo pequeno de pessoas. Então, eu já queria deixar aqui também meu agradecimento e deixar a abertura aqui para quem quiser conversar comigo em qualquer lugar. Eu sou um usador, né? um heavy user de LinkedIn. LinkedIn é a minha rede principal. Okay. Se alguém não sabe aqui como Alexandre, você vai encontrar 2 lá, né? O meu filho também. Mas acho que a foto é um pouco diferente. Então, assim, lá no LinkedIn é a minha rede principal. Lá eu abro tudo. Tem meu e-mail, tem meu telefone celular, super fácil. Você virou meu contato, você vai abrir ali nas informações de contato, tem lá o meu celular. Então, eu sou super aberto com relação a isso. Eu respondo a todo mundo, tá? Procuro responder a todos que me procuram lá. Às vezes pode demorar um pouco mais, mas eu respondo todo mundo. Não botou uma inteligência artificial para receber? Não, porque eu gosto de responder, porque eu gosto muito de conhecer as pessoas também, né? Acho que eu gosto muito de ser humano. Então, a gente fala sempre de relações, né? E tinha uma coisa que uma última coisa que a gente falava muito na Xerox é quebrar paradigmas, né? Então, a gente nunca sabe o que pode estar por trás de um contato que você está fazendo, né? Então, pode ter ali uma coisa fantástica, pode ter ali um grande amigo, né, para o futuro, uma grande amiga, pode ter ali uma oportunidade de negócio para ambos, muito legal, pode ter um monte de coisa boa. E se você se fecha a isso, você está deixando essas oportunidades de lado, né? Escutei outra vez também que assim, o teu melhor cliente não levantou a mão para você, né? Porque ele não sabe nem que ele precisa do problema, tá? Então tem que conversar mesmo, tem que fazer isso aí. O teu amigo, assim, pessoas que você vai admirar, que você vai conhecer, que tem coisas boas também.
Hoje é muito raro a gente conhecer pessoas assim, boas de fato, né, de coração, boa índole, bem intencionadas, né? Tem sempre os interesses por trás, coisa e tal. E às vezes você você não está buscando isso também, né? Pô, eu queria realmente fazer relações. E isso é uma coisa também que eu deixo de dica para as pessoas que vão procurar relacionamento, pô, seja autêntico, né? Uhum. Então, assim, a questão da relação autêntica é que vai fazer com que você, de fato, desenvolva uma rede que lá na frente vai permitir que você faça mais negócios, tenha um alcance bom. Então, estou agradecendo, deixando aqui as minhas redes, aqui é o LinkedIn, Alexandre Chiacchio, e vai ser um prazer enorme poder trocar com vocês. Sigam lá a minha newsletter lá, que é a voz das vendas B2B no Brasil. Já está chegando a 3.500 assinantes já. Então tá bem legal. E o próximo tema que vai sair, né? Toda segunda-feira sai uma nova, né? Uma edição nova. Eu já estou recebendo até no WhatsApp. A próxima será Framing e Priming. Sabe o que é isso? Não? Então tem que olhar lá para ver o que é. Isso aí. Não, vamos esperar então. Super obrigado, cara. Foi muito bom. Chiacchio, uma aula. Muito obrigado, tá? Hoje a gente bebeu não só da sua fonte, mas mergulhou ali na sua estratégia, na sua liderança, na sua inteligência comercial. Obrigado por tamanha generosidade em compartilhar esses mais de 30 anos ali de aprendizados ali com profundidade, clareza, pé no chão, né? Bem perto da realidade do que a gente vê hoje. A gente falou de vendas, a gente também falou de coragem de mudar a trajetória aos 48 anos, recomeçar, aprender, ver cada ciclo, o que é importante da sua vida, transformar isso numa experiência, num legado, né? Seja como autor, como mentor, como conselheiro. Acho que você faz uma ótima trajetória nisso. Então, para quem nos acompanhou até aqui, ficam algumas provocações, né? Será que você está liderando com método, está vendendo com propósito, está crescendo com consistência? Que deixou outros questionamentos ali ao longo do processo, né? Vou relembrar aqui, né? A gente tem que estar o método do Shift. Você tem que ver diferenciais, vantagens e benefícios, né? Então, faça um exercício. Quero os comentários ali para a gente ver tudo isso depois. Então, é isso. Se esse episódio trouxe algum insight, compartilha ele com alguém que está construindo essa jornada, seja no universo das vendas ou nessa organização empresarial. Continue acompanhando o Bebendo da Fonte, porque a gente está sempre trazendo conversas inspiradoras que hidratam de ideias, histórias, conexões, como o próprio Chiacchio já botou as redes deles aqui disponível. Eu acho que a gente precisa muito fazer isso, esse network. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Espero vocês. Onde eu dou tchau? Onde você quiser, aqui no meio. Obrigado, hein? Espero que vocês curtam. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.